essa questão da desordem, de quem tem TDAH, por exemplo, ela é muito comum porque hoje a principal característica que a gente vê disfuncional de uma pessoa com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ou não, é uma desordem emocional. A gente acredita que a procrastinação é vagabundagem, o cara não quer nada com nada, pô, levanta daí. Só que isso parte muito de uma desordem emocional. Essas pessoas têm muitos problemas com autoestima, essas pessoas têm muito problema com autoconfiança. Então, muitas pessoas procrastinam, muitas vezes por não quererem serem postas à prova. Então, os jogos que eu mais recomendo para idosos são os que são multi-recrutadores. Para criança, a gente precisa primeiro perguntar o que eu quero com essa criança, o que eu quero fazer. Eu acho que esse caminho é um bom caminho, assim, generalista. Um cérebro, ele pode ser típico, neurotípico que a gente chama, ou neurodivergente, que é um cérebro que não funciona, entre algumas aspas, como deveria. Ele não funciona de maneira normativa. Pode ser por questões de anatomia, pode ser por questões de quantidade de hormônios produzidos e por aí vai. Jogar o jogo que se gosta é muito bom? É. Para quê? Aí sim para o desenvolvimento social. Tá ali, criar memória, afeto. É o jogo da vovó, é o jogo do papai. Isso é muito maneiro, isso é muito legal. Mas se eu tô pensando em desenvolvimento cognitivo, aí eu tenho que estar sempre mudando, alternando ali o que eu preciso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, um encontro de gerações. Eu sou o Duda Nagli, ator, empresário. Eu sou a Lida Nagli, jornalista. E nosso convidado de hoje, Roberto Coelho, que é um educador e um psicoterapeuta, que usa os jogos de tabuleiro para turbinar o desenvolvimento mental, intelectual das crianças, dos neurodivergentes, dos idosos. E a gente se conheceu por conta disso, né? Por causa de uma postagem no Instagram que a Maitê Proença colocou divulgando. Não, do nada. Eu tava na varanda ali atrás, assim, pegando sol de manhã, uma coisa que eu sempre faço, e viajando ali no Instagram. Aí do nada aparece um vídeo do Roberto falando de um jogo para casais. Eu nem tava namorando na época, assim. Aí achei interessante, cliquei no perfil e vi que ele falava muito sobre jogos de tabuleiros para o desenvolvimento de criança. E a Zoe tava bem na fase de jogar dama e dominó. Nas férias, uma ou duas férias atrás, a Zoe descobriu o jogo de dama e o jogo de dominó. E eu descobri, a Zoe descobrindo e ela jogando com a minha mãe. E aí comigo. Eu descobri também, porque eu não jogava nada. E eu vi como isso fazia bem pra ela e deixava ela fora das telas. E aí a gente fez uma live e aí eu aprendi um pouco mais sobre esse universo, mas tem um universo muito rico aí pra gente desbravar aqui nessa conversa de hoje. Muito obrigado por aceitar o convite. Prazer é todo meu. Obrigado por estar aqui. De verdade, é uma honra, inclusive, estar na sua frente, que todo mundo cresceu vendo, né? Tem como. E de alguma maneira bem inusitada, a gente acabou se encontrando. E foi bastante importante todo aquele contexto, tanto da divulgação artística de vocês, utilizando jogos, seja da Maitê, seja seu. Porque o movimento que eu quero trazer mesmo com isso é muito mais a nível cultural do que somente a nível de desenvolvimento intelectual, cognitivo e por aí vai. Porque a gente tem isso de forma muito precária dentro do Brasil. Tudo que se envolve a respeito de jogo, até mesmo de entretenimento, são brincadeiras assim, muito pouco rasas, que se findam ali mesmo e que de forma até mais prática, no quesito cognitivo mesmo, acabam não acessando tudo que pode ser. É o que a gente fala bastante, a diferença entre um jogo e uma brincadeira. Né? Então isso é uma coisa que é bem relevante, mas infelizmente pouco trabalhada aqui no Brasil, sabe? E como é que você foi parar nesse universo dos jogos, sendo um educador, psicoterapeuta? Tá. Tudo, na verdade, começou quando eu era bem criança, né? Sempre gostei de jogar minha vida inteira, sempre fui nerdzão, aqueles bem nerdzão mesmo. E isso acabou meio que trazendo a minha atenção para isso. Quando eu comecei a trabalhar com educação, eu tive uma escola, né? Escola de educação básica mesmo, dos 3 aos 18 anos de idade. Pegando ensino médio, vestibular e criancinha pequenininha na fase de pré-alfabetização, sim. Começamos eu e meu irmão. A gente começou, na verdade, com um curso pré-vestibular. A gente montou em cima da casa do meu avô, que ele deixou ali pra gente, só o terraço. Aí a gente fez uma entradinha pelo lado e começou ali. A gente trabalhou basicamente e exclusivamente no início com crianças de escola pública. Porque a nossa realidade educacional nunca foi muito fácil.
por onde a gente viveu, cresceu e tudo mais. Pra gente estudar numa escola realmente boa, a gente precisava acordar às 5 horas da manhã. De onde você é? Eu sou da Baixada Fluminense, né, no Rio de Janeiro. Então, em Nilópolis, mais especificamente, onde eu morava. Tinha algumas escolas, até meio tradicionais, mas assim, quando a gente pensa em qualidade educacional, não é, pelo menos não era na época, né? Tão amplamente ofertado ali. E isso sempre foi uma coisa que incomodou a gente. E em 2012, 2013, se não me falha a memória, a gente decidiu começar com isso. Preparando os adolescentes, escola pública, para entrar no vestibular. E deu muito certo. A gente começou a aprovar pessoas para fora do Brasil. Primeiro lugar de engenharia de produção na FRJ, segundo lugar em medicina, tudo saindo dali. E foi uma coisa que foi crescendo. No terraço da casa do seu avô. No terraço da casa do meu avô. Mas ali você já era formado? Qual que era a tua formação então, e como é que você se formou? Como é que foi minha história com isso tudo? A minha primeira tentativa de graduação foi em engenharia. Eu comecei a fazer... Meu sonho, na verdade, voltando um pouquinho, sempre foi ser piloto da Força Aérea. Só que eu tive uma intercorrência por conta de doença e eu não pude mais porque afetou minha visão. E aí, para eu ser piloto, tem que ter a visão 20/20, que chamava na época, né? Hoje eu não sei como é que tá. Mas eu não podia mais, então para mim não interessava. E aí eu fui ser oficial do Exército. Fui oficial do Exército durante o período e comecei a graduação de Engenharia Elétrica. Que fiz durante um período e depois eu mudei para Física, para estudar Física. E aí foi quando eu realmente comecei a dar aula, quando eu decidi começar a cursar Física. E aí nesse período foi quando eu e meu irmão, a gente começou esse curso. Meu irmão é professor de História, então ele pegava ali português, História, Geografia, Filosofia, e eu pegava a parte de Física, Matemática, Química, e a gente ia se virando ali, né? Como era um curso livre, curso pré-vestibular, não precisava necessariamente das documentações exatas. Vocês cobravam? Sim, cobrávamos. Baixinho, pouquinho. Bem pouquinho. Na época era R$120, se eu não me engano, para poder eles estudarem de segunda a sábado ali, o dia inteiro, enfim. Foi uma coisa muito mais voltada para um lado, não vou dizer totalmente sem fins lucrativos, porque mas o intuito não era a gente enriquecer ali, sem dúvida nenhuma. Até porque a gente já trabalhava fora. Mas de algum ponto em diante, a gente percebeu que o negócio estava dando muito certo e a gente precisava se dedicar cada vez mais. No início, a gente mesmo ia entregar panfleto na rua. Minha mãe ajudava a gente, pegava o carro, que eu tinha um picanto pequenininho amarelo, parecia uma bola. E a gente botava um carro de som, um som em cima, ia falando um negócio que a gente gravava igual mesmo. Vendedor de pamonha, igual. Né? Exatamente compra igual. Compra o ferro velho, compra. Exatamente. Aí ela deixava a mim, né, na verdade, que meu irmão ficava lá no lugar para poder fazer a matrícula. Então ela passava com o carro de um lado da linha do trem, me deixava, eu subia, ficava na estação dando panfleto, pessoal que saía do trem, e ela me pegava do outro lado. Então a gente fez isso durante um bom tempo, começamos totalmente livres com isso, totalmente por nossa conta. Só que o negócio foi tomando um vulto bem maior do que a gente imaginava. E uns 2 anos depois, surgiu a oportunidade de comprar uma escola que tinha do lado. Uma escola que já tinha décadas de existência e a dona estava querendo se desfazer. E na ocasião a gente não tinha dinheiro nenhum. Eu falei assim, senhora, todo o dinheiro que eu tinha eu botei para melhorar esse terraço aqui. Aí ela falou, não, faz o seguinte, tu vai trabalhando com a escola que já está funcionando, parte do lucro tu me dá. Quando você chegar nesse valor, acabou. Ou seja, ela me deu uma escola, né? Bem dizer. Dona Marilene, o nome dela, inclusive. E foi assim que a gente começou a, de fato, ter uma escola. A gente não comprou uma escola. Quanto é que é? Fala aí. E não, tínhamos a menor condição disso. Foi quando a gente realmente começou a trabalhar de maneira mais ampla com a educação. E dava lucro. Sim. Só que na pandemia, em 2022, infelizmente, eu tive que fechar. 2020, né? Mas 2022 foi quando a gente, fechou. De fato, fechou. Vocês aguentaram 2 anos, então. Aguentamos 2 anos, eu botei muito recurso próprio, enfim, de carro, uma série de coisas. Mas não deu, fechamos lá, enfim. Não foi fácil de fechar, não está sendo ainda, porque é um processo que demora. Mas, de qualquer maneira, a educação sempre fez parte da nossa vida, né? Sempre fez parte da nossa história. E desde então, quando a gente começou de fato a entender um pouco mais sobre o que é educar, o que é trabalhar com a vida das pessoas, a gente também tem uma vida um pouco mais voltada para a religião. Então também essa questão de se voltar um pouco mais para o ser humano fez com que a gente tentasse enxergar de maneira mais ampla. E aí a psicologia entra um pouco nisso, a filosofia também, onde a gente vai estudando ali. E aí as coisas foram se juntando e chegou
nesse período assim um pouco mais final da escola, eu decidi voltar a focar totalmente na parte da clínica que eu já tinha montado com psicólogos, nutricionistas, enfim, para cuidar da saúde mental e também da psicoeducação das crianças, né? E dos adultos e dos idosos. E você não terminou a engenharia elétrica? Não. E você fez o quê depois? Larguei. Aí depois eu fui estudar física, aí eu comecei realmente a dar aula como professor de física. Cheguei a dar aula de então filosofia você fez a também há tempo. licenciatura? Sim. E o seu irmão? Meu irmão, História. Ele já era formado em História? História da arte. E ele continua professor? Não, hoje ele trabalha no banco, ele trabalha aqui na XP, por algum lugar por aqui por perto. Ele sempre foi muito bom de lidar com pessoas, vendas e tudo mais. Aí hoje ele é um gerente, não sei o que lá, que vive dando treinamento aí para mundo afora da XP. Mas ele é do mundo corporativo hoje, né? Mas, de qualquer maneira, ele ainda trabalha dando algumas consultorias na parte de pedagogia também, né? Porque ele tem uma pós, se não me engano, em psicopedagogia. E como é que os jogos de tabuleiro entraram na tua vida? Como é que você fez disso uma forma de também desenvolvimento e de trabalho? Perdão. E também a parte das neurodivergências, assim, que é um assunto que também está super em alta. Sim, verdade. A questão dos jogos começou, na verdade, porque a gente começou, assim que eu adquiri essa escola, né? Ganhei, vamos dizer assim, essa escola. Eu comecei a procurar, junto com meu irmão, qual era a melhor estrutura pedagógica que tinha. E a gente começou a procurar tudo quanto é lugar fora, até que a gente achou um modelo educacional, que é a educação clássica, que é muito comum nos Estados Unidos. Tem mais de 500 escolas lá que utilizam esse método. No Canadá também tem um pouco, na Europa. E no Brasil aqui não existia. Isso em 2014, né? E a gente começou a procurar as escolas e achou algumas nos Estados Unidos. Aí o meu irmão, de orelhudo mesmo, mandou um e-mail pra lá, aí, cara, eu quero ir pra aí pra estudar de graça com você, trabalhar de graça com vocês, desde que vocês ensinem pra gente. A gente tem uma escola aqui no Brasil. Aí os caras, podem vir, pô. A gente pegou, juntou o dinheiro e foi pra lá. Ficamos lá um tempo aprendendo com os caras. Aí lá a gente teve a oportunidade também, depois disso, né, de palestrar, dar aula, inclusive em algumas universidades sobre isso, falando um pouco da nossa história também. E a gente trouxe para cá. Quando a gente conheceu mais profundamente essa metodologia, já tem muito uma questão de narração, imaginação, tem muito uma questão de interpretação. Um jogo, por exemplo, que é o jogo do RPG, que é um role playing game, que é a tradução, que é o significado da sigla, que da tradução seria como se fosse um jogo de interpretação. Um jogo de você pretender ser alguém. Você coloca no lugar ali daquele personagem. Só que num formato gamificado, onde eu tenho um objetivo, onde eu tenho uma campanha, onde eu tenho ali talvez uma batalha, eu tenha alguns tipos de escolhas, dilemas para enfrentar. Então as pessoas vão jogando, interpretando ali na hora e daquela maneira vão desenvolvendo diversas habilidades, sejam sociais, sejam cognitivas, e isso vai trazendo um aprimoramento muito grande, né? Então isso é feito amplamente fora do Brasil, mas no Brasil infelizmente é algo ainda que é negligenciado. Se você for, por exemplo, em centros de tratamento de autistas, 90% deles usam RPG no tratamento. Aqui no Brasil você não encontra 10%. Infelizmente. E aí, com isso, eu comecei a perceber que a gamificação, ou a necessidade de gamificação, era imprescindível em quase tudo que envolvia saúde mental. Você pega dama, xadrez, são jogos, né? E jogos são formas milenares de se comunicar, de demonstrar poder, autoridade. A bandeira da Croácia, por exemplo, é baseada num jogo, entendeu? Então, o jogo, ele sempre no xadrez? Tá. Manchado de sangue, inclusive, entendeu? Caramba. Porque sempre foi uma estrutura de demonstração de superioridade, seja a nível intelectual, seja a nível militar. O sábio tá lá jogando alguma coisa. Tu vai o próprio esporte também, o futebol, né? Mas o xadrez é símbolo da sapiência. Exatamente. E poderio militar envolvido em todas as peças ali, né? O cavalo, a torre, o bispo. Então, pensar isso é na frente, várias jogadas na frente, né? Exatamente, para planejar estrategicamente. Do adversário. No momento de guerra, tudo que você precisa é isso, ter a capacidade de prever o que o cara vai fazer, entendeu? E o que eu comecei a perceber é que tinha essa demanda, por exemplo, hoje, aí você falou de neurodivergência. Uma das estruturas principais para diagnósticos que a gente tem é a avaliação neuropsicológica, que é, na verdade, uma união de vários instrumentos
psicométricos, que a gente chama, em que ali eu faço testes, sejam testes práticos, executivos, de marcar X e certo ou errado, seja algumas perguntas, enfim, uma conversa mais ampla. E esses testes, eles compõem diretamente o diagnóstico. E muitos jogos são utilizados para poder eu tirar essas métricas. Tem um jogo, por exemplo, que com certeza vocês conhecem, talvez não pelo nome, mas já viram ele em algum lugar, que é a Torre de Londres, que é como se fosse uma estaca de madeira com várias rosquinhas coloridas de madeira também, que você vai rearrumando numa ordem específica. É muito comum para bebezinho, né? Exatamente. Esse teste, até hoje, ele é utilizado amplamente para verificar funções cognitivas e executivas, principalmente de planejamento, raciocínio lógico, por aí vai. Só que o que acontece? Eu comecei a perceber que o que a Torre de Londres faz, tem 1 milhão de outros jogos de tabuleiro que fazem muito melhor. Que fazem de maneira muito mais rica, com uma imersão muito maior, com fatores de narração muito melhores. E aí foi quando eu comecei a tentar buscar isso. Por não ter nada prontamente já desenvolvido, eu comecei a caçar no que já tinha. Então, meu trabalho, inclusive, na internet começou com isso. Eu comecei a olhar os jogos que eu tinha em casa e falei assim, pô, o que esse jogo trabalha aqui, cara? E fui caçando, aí eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre atenção. Aí pegava os jogos que mais recrutavam caráteres atencionais. Aí vou falar agora sobre foco. Aí ia lá e fazia a mesma coisa. E por aí começou. O interesse pela neurodivergência é muito grande porque eu sou neurodivergente. O que é ser neurodivergente? Um cérebro, ele pode ser típico, neurotípico que a gente chama, ou neurodivergente, que é um cérebro que não funciona, entre algumas aspas, como deveria. Ele não funciona de maneira normativa. Pode ser por questões de anatomia, pode ser por questões de quantidade de hormônios produzidos e por aí vai. Pode ser por malformações enzimáticas, enfim. O autismo, por exemplo, é um transtorno, mas é uma neurodivergência. Então, nem todo transtorno é uma neurodivergência. Entende? Mas, por quê? Nem toda neurodivergência é um transtorno, mas todo transtorno é uma neurodivergência. Então, TDAH é neurodivergência, autismo é neurodivergência, só que também tem... Dislexia também? De alguma maneira, sim. Mas temos, por exemplo, neurodivergências que nem a superdotação. É uma neurodivergência, mas que não é um transtorno. Porque o que caracteriza transtorno é um comportamento disfuncional do que deveria ser naturalmente. Então, quando eu pego para ver o quesito atencional, por exemplo, um TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, ali eu não tenho... Não chama mais de TDAH? É porque são coisas diferentes. O TDA e o TDAH são exatamente, eu posso ter transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade. Exatamente. Ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente. E ali a gente vai caracterizando... E você consegue avaliar, você consegue dar um diagnóstico para essas coisas? Eu não, porque eu não sou capacitado, né? Isso precisa ser feito por um neuropsicólogo. Só um neuropsicólogo é habilitado no Brasil para executar esses testes. Dentro da minha clínica tem diversos neuropsicólogos, mas eu, Roberto, não. Porque eu não sou psicólogo. Então, um neuropsicólogo, ele é o principal indicado e o único, na verdade, que é recomendado de uma maneira geral para dar esse diagnóstico desse tipo. Um médico, ele pode até dizer, mas o instrumento avaliativo realmente mais confiável é feito por um psicólogo. O médico pode suspeitar. Pode, ele pode até de alguma maneira falar assim, você tem. Você tem. No caso, agora, psiquiatra, você vai médico psiquiatra, ele pode? Ele, não é que ele não pode, mas na verdade não é o mais indicado. Entende? É porque ele não vai aplicar o teste. Que esse teste, por exemplo, ele só pode ser aplicado por psicólogo. Ele pode ter a pós-graduação que for. Pelo que eu entendi, ele vai perceber que ali tem uma neurodivergência, Sim, digamos. Exatamente. Mas para estabelecer qual é a neurodivergência, aí tem o teste. Até o grau, né? Porque, por exemplo, hoje a gente trabalha com espectros. Como o autismo, né? Exatamente. Por exemplo, a superdotação também temos espectros. Porque o QI, ele é um dos principais fatores para determinação do superdotado. Então, o autista, o TDAH. TDAH e o TDAH... Não. TDA e TDAH. TDA e TDAH, todos eles são neurodivergentes. Sim,
Todos eles são neurodivergentes. Então a gente entrevistou um neurodivergente. Não, a gente entrevistou o Tonton. E o Tonton fala muito disso. Sim. Até o lance de não poder... Autista, TDAH ou A, agora não lembro exatamente, e também ele é disléxico, e ele falou de hiperlexia também, que ele também teria esse também, essa... tem muito mais... Ele fala que ele é muito desorganizado, não desorganizado porque ele quer. Sim. Ele é desorganizado pela condição dele. Não, e hoje ele é um nutricionista biohacker, legal, super conceituado, porque ele mapeou o jeito dele funcionar. E ele expandiu isso também para o funcionamento humano, para o biohacking, nada mais é do que você pegar os macetes, né? Não sei qual seria a tradução literal do hacking, né? Mas é tipo você pegar os macetes ali, os atalhos para o funcionamento. Entender como é que as pessoas funcionam. E trabalhar para alavancar o que está mais atrasado, ou, né, potencializar ali a parte cognitiva, a memória, para longevidade também. Sem dúvida nenhuma. Até porque, por exemplo, essa questão da desordem de quem tem TDAH, por exemplo, ela é muito comum porque hoje a principal característica que a gente vê disfuncional de uma pessoa com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade ou não é uma desordem emocional. A gente acredita que é procrastinação, vagabundagem, o cara não quer nada com nada, levanta daí. Só que isso parte muito de uma desordem emocional. Essas pessoas têm muitos problemas com autoestima, essas pessoas têm muito problema com autoconfiança. Então, muitas pessoas procrastinam, muitas vezes por não quererem ser impostas à prova. Se eu estou enrolando muito para fazer um negócio, para abrir uma grande empresa, para poder dar o passo à frente, eu não estou com medo de fazer aquilo. Eu estou com medo de fazer e dar errado e depois me julgarem como é que vai ser. Eu não aguento lidar com as consequências. Então, você está com medo da crítica. Né? Exatamente. O cara se sabota, não porque ele não quer fazer, porque ele não quer nada com nada, não, porque ele já está com medo lá na frente. Né? Não. Tem o preguiçoso. Sempre pelo contrário, né? Ele gasta maior energia para não fazer. Cara. Exatamente. Né? Ele está realmente investindo muita energia, está tendo muito trabalho para não fazer aquilo. É muito bem sacado isso. Ele gasta muita energia para não fazer. E como é que faz para reverter isso? Ou não tem reversão? Tem sim. E porque essa energia, ela não é uma energia física, não é ATP, entendeu? Que tá gastando. O cara não sai lá, como eu tô cansado, preciso dormir. Não, é uma energia emocional. Ele fica se convencendo em não fazer e vai se desgastando emocionalmente. Às vezes o cara inteligente, ele usa uns argumentos para convencer as quatro paredes ali, cada vez mais sofisticados, para não fazer aquilo que... Exatamente. E ele dorme muito, assim? Para não fazer, ele dorme, ele tem sono, ele tem reações físicas? Até pode ter, mas ele vai caçando muito mais outras distrações imediatas. Principalmente quando a gente está falando de déficit de atenção, o cara ele vai caçar alguma coisa para fazer. O cara tá lá, começa a estudar, começa a ler. Passa 45 segundos, tem que lavar a louça. O cara levanta para lavar a louça. Aí tá no meio de lavar a louça, tem metade da pilha de panela, o cara... tem que tirar o cocô do cachorro. Aí o cara vai lá e ele faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Porque ele tá nesse movimento constante de nunca se empenhar e se entregar. Eu faço muito isso, brother. Eu me identifiquei aí nessa parte aí. Não necessariamente... Porque então, esses testes todos, quando alguém fala de hiperatividade, de dislexia, tá? É muito comum as pessoas que não necessariamente que têm o transtorno verem aquilo pelo Dr. Google ali e falam, já sei, então é isso. Eu tenho isso, né? Hoje não é bem comum isso? Hoje em dia a gente tem dois problemas, pra ser bem sincero. O problema é do autodiagnóstico, que esse daí é terrível. O cara é isso. O cara não quer nada com nada, é preguiçoso. Mas eu conheço uma pessoa que é exatamente isso. Que eu sempre achei ela preguiçosa. E não é, então, é porque ela... Não sei, não conheço. Eu sei, mas tem esse outro lado, tem essa possibilidade. Totalmente. Tem essa outra possibilidade de não ser só preguiça, né? Não, tem totalmente. Da pessoa postergar pelo medo. E eu acho que é o caso dessa pessoa. É o medo do julgamento. Tem muito isso. São pessoas que têm muito problema com autoestima mesmo. Com afirmações sobre si. Não tem muita facilidade de receber elogios e por aí vai. O smartphone é uma ferramenta que pode potencializar muito isso, porque você está ultra conectado com o mundo inteiro, com todos os assuntos, né? Então você pode engajar várias... Lavar louça, igual você falou, larga metade da panela, já vai tirar o cocô do cachorro, vai fazer coisas que são uma função que você tem que executar, mas não é a hora de você fazer aquilo. E tem que fazer aquilo até o final também, né? Totalmente. E a pessoa que começa não termina, né? Isso. Porque ela vai para outra atividade. É isso. Não, eu lembrei,
Só para fazer um adendo a pessoa aqui. percebe? Percebe em relação ao quê? Que ela tá procrastinando? Que ela é ou que assim. Não, que ela é uma procrastinadora. Ela, não sei se ela percebe, mas todo mundo em volta percebe. Eu não sei se ela percebe que ela precisa se curar disso. Ela, de ou alguma tem maneira, cura isso. Ela, de alguma maneira, percebe que esse comportamento é muito Que não danoso é e usual, existe. né? Porque ela é uma pessoa que normalmente não consegue cumprir grandes objetivos, ela não é satisfeita de si, ela não consegue... Tanto que, por exemplo, a taxa de divórcio, em média, de quem tem transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade ou não, é 30% maior do que uma pessoa neurotípica. Porque o TDAH também envolve muito impulsividade, é uma pessoa muito descomedida, com prazeres mais curtos, então elas são mais tendenciosas a estarem disponíveis a serem afetadas por pornografia, comer desenfreadamente. Então, essa desordem em relação aos impulsos dopaminérgicos dela acaba gerando essa propensão a ser alguém mais descontrolado. Imagina, dentro do relacionamento, tudo que você precisa, às vezes, é respirar fundo, entendeu? É insistir, é passar por uma dificuldade, e aquela pessoa ela não consegue fazer isso. Então essas desordens afetam demais, e ela vai percebendo isso na vida dela. Poxa, não consegui ser o profissional que eu gostaria, não consegui ser o pai que eu gostaria, não consegui ser a mãe que eu gostaria, a filha, o filho, e por aí vai. Junta tudo isso numa cobrança exacerbada por aquela questão da autoestima já estar mais baixa, então ela já não está lá essas coisas, mas ela é pior ainda do que aquilo que ela realmente está executando. Então, assim, para uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção, a Ritalina, o Venvance, é legal, é importante, vai te ajudar a focar e fazer algumas coisas. Mas a principal via de cuidado é a psicoterapia. Aquela pessoa ela precisa ter aquela desordem emocional ajustada primeiro. Não, que tem... Precisa botar ordem na casa. Precisa. Porque, por exemplo, o termo razão, ele tem a origem ali etimológica da proporção, né? Tipo, colocar as coisas nas devidas proporções. Sim. Né? Que na matemática o pessoal usa muito. Qual a razão entre isso. E agir com racionalidade nada mais é do que você elencar as prioridades, a hierarquia das coisas, o tempo das coisas. Cada coisa tem seu tempo de maturação. Sim. Né? Então, você devolver a razão à pessoa que está, talvez... também por essa parte da composição ali do próprio ser, do cérebro, do jeito dela de funcionar, do sistema operacional dela. Sim. Né? Isso é fundamental, né? Você buscar a razão, buscar colocar as coisas na proporção dela. Até em questão de valoração do ser humano mesmo. Aquela pessoa ela começa a se enxergar de uma maneira muito mais valiosa do que ela realmente tem na cabeça dela. Porque qual é a grande questão? Esse negócio de ser mais racional... não existe tanto isso assim. O ser humano ele não consegue não ser racional. Eu sou mais emoção, sou mais razão. Isso não existe. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eu tô pensando no que eu vou falar para ser claro, objetivo, eu tô sentindo alguma coisa aqui. Entende? Às vezes é um desconforto, uma ansiedade, uma felicidade, uma tristeza. Então são coisas que estão ali concomitantes. A diferença é que essa pessoa ela não tem um equilíbrio aí entre essa razão no sentido que você diz de ponderar as coisas. Essa pessoa tem essa dificuldade. Então ela fica muito mais sujeita ao que ela sente no dia. É aquela pessoa que vive sobre a emoção do dia. E aí como isso afeta, por exemplo, o relacionamento, que nem a gente estava falando aqui. Se eu vivo pela emoção do dia, um dia eu te quero, outro dia eu já não te quero tanto. Aí no dia que eu não te quero tanto, eu já faço uma besteira. Entende? Aí no dia que eu te quero muito, eu já vou lá e compro um anel diamante pra ficar com 15 parcelas que eu não vou conseguir pagar depois. Então é esse desbalanço nesses dias que acabam gerando esse tipo de disfunção. Mas um problema muito grande é que muitas dessas pessoas não têm um diagnóstico. Foi aquilo que eu estava falando. São dois problemas. O autodiagnóstico, que é aquela pessoa que não quer nada, fica o dia inteiro no telefone, não come direito, não faz exercício. E minha cabeça tá muito ruim. Nossa, eu tenho TDAH, eu esqueço tudo em tudo quanto é lugar. Minha filha, tu não dorme direito, tu não come direito, tu não faz nada direito, teu corpo não vai estar funcionando direito. Aí vai lá, faz o exame, faz os testes, tudo normal. Aí acaba o mundo daquela pessoa. E o outro problema é o subdiagnóstico, que a gente chama. Hoje no Brasil, mais da metade das pessoas recebem um diagnóstico errado. Nossa. Isso é muito ruim. E das pessoas que recebem... Das pessoas que recebem diagnóstico, metade está errado. Das pessoas que recebem, por volta de 60% das pessoas não têm um diagnóstico que deveriam ter. Das que recebem, metade está errado. Ou subtratado. Então, o que é subdiagnóstico? É como se fosse assim, você
tem TDAH, mas o teu TDAH é uma comorbidade da bipolaridade, por exemplo. Então ele está cuidando do TDAH, mas na verdade ele só está com esse TDAH por conta da bipolaridade. Pois é, você falando, eu fiquei vendo a bipolaridade. Sim. Não é essa coisa de eu amo você, eu não amo você, eu te dou um diamante hoje, amanhã eu não ligo para você. Não é uma coisa... Acontece também, na bipolaridade. Dessa, né? Acontece. Então pode ser confundido. Pode, tem alguns fatores que são bem relevantes e parecidos. É por isso até que é importante essas avaliações um pouco mais espaçadas, grandes. Uma avaliação bem feita, ela demora de 6 a 10 semanas, com encontros de 1 hora, por exemplo, por semana. O TDAH ou TDA tem que fazer uma varredura até do histórico da pessoa, até a infância, puxando tudo. Conversa com a mãe, com o pai, se possível. Então, por exemplo, quando eu fiz, a psicóloga falou com a minha mãe, perguntou como é que era a gravidez, se ela usava drogas ou não, como era o sono dela, como é que foi a gestação, como é que foi a infância dela, porque isso afeta, inclusive, como o corpo dela é, se ela tinha alguma doença crônica. Tudo isso afeta. Cada vez mais a gente percebe o poder da gestação, tanto a nível, né, de neurodivergência, como a nível comportamental das crianças, inclusive. Então, tem muito médico que fala dos primeiros 1000 dias da criança e antes da fecundação já conta, se não me engano, nessa sim, parte você vai se preparando. Sim, Você prepara para fecundar, depois você prepara durante a gestação e prepara durante os primeiros anos para não dar açúcar, não dar alimento ultraprocessado, não deixar entrar ter contato com tela, principalmente da forma ativa, né, de clicar em coisas. Sim. Que é uma coisa você assistir passivamente uma coisa, e outra coisa é você deixar a criança muito pequena interagir, clicar, né? porque ela não tem maturidade para honrar aquela decisão que ela tomou frações de segundo antes, ao clicar numa tela colorida, e depois esperar o vídeo carregar e começar a parada. Então, é muito problemático isso também, sim, né? Sim, sem dúvida nenhuma. E até um pouco disso, lutando contra isso, é que também os jogos acabam sendo excelentes, porque são alternativas offline, né, que o cara tá ali no ao vivo, divertidas tanto quanto, e que eu consigo, de alguma maneira, ter uma participação ativa. O problema hoje das telas e de uma maneira geral que a gente tem é a passividade das coisas. A gente percebe que cada vez menos a gente é ativo naquilo que constrói, até mesmo em questão de conhecimento. Antes, você, para construir um conhecimento, você precisava ir na biblioteca, sentar, ler, procurar o livro, caçar o que tinha, que prestava, caçar o que não tinha, levar num professor. Por um lado, a internet, o ChatGPT e por aí vai, facilita isso, mas ao mesmo tempo atrofia uma capacidade nossa, tira de nós algo dentro do repertório, né, comportamental. Eu não tenho mais nenhum tipo de engajamento naquilo. Tudo vem passivo, tudo vem fácil. Eu não cozinho mais, eu ligo pro iFood. E aí isso vai escalando de maneiras infinitas. Questão de corpo humano, é muito mais fácil ir lá e fazer uma cirurgia do que ficar na academia, comer melhor, dormir bem. Então é por isso que a estética cada vez ganha mais e vai ganhar cada vez mais, porque é muito mais fácil e afeta muitas mulheres que sofrem muito com isso, por exemplo. Então essa velocidade toda, ela facilita, mas por outro lado vai atrofiando. E uma das capacidades que a gente mais percebeu ultimamente é a atrofia social. Então os jogos de tabuleiro são excelentes porque eu tenho que sentar aqui com você. Você tem que brigar comigo porque a regra tá errada, entendeu? Vovó, tá roubando aqui, pai, entendeu? Isso é bom porque isso gera repertório comportamental, isso gera memória, isso gera afeto. Ali, por exemplo, uma oportunidade... Isso tá vivo, né? A pessoa tá viva. É isso, exatamente. Não é uma coisa... Exatamente. Não, e cada vez mais os videogames, por exemplo, ficam conectando mais pessoas, né? Quando eu era criança, eu jogava Winning Eleven, por exemplo, contra os computadores ali. Sim. Hoje em dia, você já tem a capacidade de jogar contra uma outra pessoa que está na Coreia do Sul, sei lá. Só que ela não está do teu lado, você não olha no olho. É isso. O fato de olhar no olho é muito importante, sentir o cheiro, é isso, né? Com essa polêmica, por exemplo, de militância, polarização na internet, as pessoas têm coragem de colocar um emoji de vômito ali num comentário, falar que nojo, não sei o quê, que na presença ela não quer chegar e falar assim, né? Sim. Vou chegar e botar o dedo na garganta e vomitar na frente de uma pessoa, não vai fazer isso, mas ela vai colocar vai cancelar a outra pessoa, vai xingar ela com emojis, com palavras e tal. Então, essa coisa de olhar no olho... Isso é uma atrofia social, cara. Para pra pensar. Você foi criado pela sua mãe e ela falava assim, respeite os mais velhos, para de fazer isso, não pode falar isso, não pode xingar na frente de mulher, por exemplo, coisa do tipo. Com isso, o que eu tô fazendo? Eu tô ensinando aquela pessoa a limitar, de alguma forma, o comportamento que ela vai ter de acordo com o ambiente que ela tá inserida. Sim. Por isso que ninguém vai de bermuda no fórum.
tudo isso serve para regular as nossas emoções, regular os nossos impulsos. Hoje em dia, uma pessoa ela consegue viver quase tudo na internet sem ter que vivenciar. Aí ela faz isso, ela chega e fala, do Danagli não fala nada, se passasse na minha frente, cara, eu ia te trucidar e não sei o quê. A gente passa, sabe? Nem olha no olho, olha um cordeirinho, baixo, assim, entendeu? Não tem nem coragem que é isso? É uma pessoa que não cresceu dentro de uma regulação comportamental, emocional. Por quê? Porque quando eu tô longe, eu não tenho necessidade de fazer isso, porque eu não tenho nenhuma consequência imediata. Porque se ele age assim quando ele é criança na pelada, ele toma um safanão, entendeu? E fica esperto rapidinho. Não para joga mais. Não joga mais. Que a tribo não tende que a se autorregular ali. Exatamente. E não é que a violência que regula chegar isso. Até a violência, né? Não. Eu usei o exemplo aqui do safanão, mas na verdade é o quê? É alguém falar assim, o meu limite é esse, meu irmão, segura a tua onda aí, e aqui eu não vou permitir isso. Aí o cara fala, opa, realmente eu não posso fazer isso aqui porque a consequência não paga esse ato. As pessoas hoje, por mais que eu consiga falar com um cara na Coreia, é legal, mas tem isso que você falou, eu não conheço ele, não olho no olho daquela pessoa. Antigamente você falou, eu jogava lá o PlayStation 1 e na Eleven, mas tu botava um controle do lado e tu tinha um ser humano. Muito maneiro, não? Isso e aí tu zoava o tem uma cara memória que tava afetiva ali. muito maneira disso. E isso é muito importante, cara, muito importante porque eu vou regulando aquele ser humano. Então hoje, além de eu ter todas as questões do subdiagnóstico, pessoas que têm o transtorno, eu ainda tenho essa falta de regulação constante. O cara vive uma vida quase que alheia. Não, acabei me enrolando aqui, não te dei o presente, que é a caixa de suplementos da Doctors First, que a gente acredita muito no poder da suplementação, da boa alimentação, do bom estilo de vida, prática de exercício e boa suplementação para também manter a parte funcional ali em dia, o ômega 3, por exemplo, aqui é excelente na neuroproteção. Sim. Questão de inflamação, grande parte das depressões, dos transtornos, eles são causados por uma inflamação a nível neural, entendeu? De sistema nervoso central. E o ômega 3, por exemplo. Então, assim, como a gente não vive numa cultura de óleos de peixe, muitos óleos bons com ômega 3, né? A maioria é ômega 6 e 9, a gente é muito mais inflamado e necessita muito mais, por exemplo, de suplementar ômega 3. Bom, então fica a dica aí da Doctors First. Obrigado. Tem o QR Code aqui na tela, tem o link na descrição. Você vai direto no site oficial da Doctors First, tem as promoções que sempre acontecem ali. E além disso, você pode colocar o cupom LEDA5 para ter mais 5% de desconto. É verdade, ou o cupom do D5. Você escolhe. Se juntar os dois dá 10, não, né? Não. Depende, só se tiver uma promoção lá no site. Mas em compensação, você pode usar o cupom mesmo com as promoções do site, entendeu? Ele é acumulativo. É vantagem, é vantagem. Então já vou lá, já vou anotar aqui. Cada mês para ninguém ficar com ciúme. Boa. E você faz um tratamento? Quer dizer, você se foi diagnosticado? Sim. O meu diagnóstico é de altas habilidades e superdotação. Eu tive um diagnóstico tardio, inclusive, por falta de estrutura mesmo, de alguma forma. Mas foi uma coisa que, para mim, teve bastante impacto. Como se chama tardio? Tardio porque foi depois de adulto. O ideal... Você percebia uma... Como é que eu vou explicar isso? Uma... dificuldade de lidar com as coisas da vida... Uma percepção maior das coisas do que as outras pessoas. Sim. No colégio, você reagia, você aprendia matemática antes de todo mundo, tipo assim. Isso está muito ligado, né? As pessoas acham que o superdotado é o cara que faz conta muito bem, mas não necessariamente... Não só isso, é porque a inteligência... Mas não só isso, mas isso é uma característica. Recentemente teve a entrevista do Whindersson Nunes no Fantástico semana passada, a gente está gravando, né, na semana seguinte a essa entrevista ter sido publicada. Do Whindersson Nunes, que também teve um diagnóstico tardio, e ele fala que ele sofreu muito também, porque acho que ele tem essa relação da profundidade emocional, dessa vida interior, assim, às vezes um julgamento de uma pessoa acaba sendo amplificado ali de alguma forma. Eu queria que você explicasse isso também, porque ele teve uma fama muito... Eu também não conheço nem a história do Whindersson Nunes. Não, digo da superdotação e dos efeitos. Muito grande. Meteórica, né? Assim, solta, né? Não, ele claramente é um cara que tem uma habilidade social fora da curva em termos de pega qualquer coisa, faz uma piada que milhões de pessoas vão gostar, compartilhar, comentar, né? Que foi a carreira dele, surgiu no YouTube com uma câmerazinha simples e ele contando história. O cara
sem dúvida, deve ter uma habilidade fora da curva, assim. Não, dá pra ver claramente, né? Até pelos feitos dele, tanto em seguidores, quanto monetizando as coisas, quanto conseguindo lidar com os ambientes, mas tem isso que você falou. Não existe almoço grátis, essa é a verdade, né? Por um lado, realmente, a questão cognitiva, ela é exacerbada, é além do normal. Por exemplo, percepções que começou a ter desde antes foi com 3 anos, assim que eu tinha acabado de fazer 3 anos, eu escrevi uma carta mão pro Papai Noel, entendeu? Com letra... Você escreveu? Escrevi e lia já. Excelentíssimo Papai Noel. Depois no final mostra a foto para vocês da carta. É uma carta com letra de forma e letra cursiva. Cursiva. Tudo na mesma carta, com 3 anos de idade. Com 3 anos. Então, assim, tem também algumas questões... E ninguém percebia isso? Não, percebi. Algumas professoras chegaram e falaram, olha só, pô, seria legal botar ele numa outra escola. Mas naquela época, mas não tinha também a grana, né? E também não nem só isso. Nem a proximidade da escola, meio, né? Porque em Nilópolis não tinha também escola. A informação também não era como era hoje. Então, assim, como é que você chegava? E tinha também aquela criança que, uma pessoa para ser superdotada tem que descobrir a cura do câncer. Entendeu? Eu penso superdotação, eu penso no Einstein. Quanto então 5.000 vezes 77 ao quadrado na raiz quadrada? Aí a pessoa, não tá vendo? Exatamente. Não é bem assim, porque a inteligência, na verdade, ela é plural e multifatorial. Então, por exemplo, eu tenho uma inteligência mais artística, eu tenho uma inteligência verbal, não verbal. Então, por exemplo, isso pode se manifestar... Quer ver um dos traços bem legais que a gente percebe quando uma pessoa normalmente, né, tem uma inteligência mais aumentada? É a capacidade dela humorística. Aquela pessoa que tem sacadas muito rápidas. Não o cara que é engraçado. Aquela pessoa que faz aquela sacada muito rápido, assim. Falou alguma coisa e o cara já... Pimba, já puxa ali. Reage muito rápido com coisas inteligentes, pega muito rápido. Isso é o quê? Isso é o cérebro do cara que... capta tudo muito mais rápido que o normal. Só que ao mesmo tempo que eu capto essas coisas que me ajudam, eu capto todo o resto. Por isso esse caráter mais depressivo. Então, por exemplo, pessoas com altas habilidades são muito mais propensas à depressão. Porque elas tendem a filosofar mais a vida, essa resposta rasa já não serve mais. Entende? Então isso acaba gerando de alguma maneira um ônus. Elas têm muita dificuldade, a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar a nossa tribo ali, entende? De se sentir aceito. Então foi uma coisa que eu fiz muito durante a minha adolescência, que me fez muito mal, que era não ser ninguém e ser todo mundo. Eu tô com a galera do skate, eu sou skatista. Eu tô com a galera do futebol, eu sou futebolista. Eu vou surfar, eu sou surfista, entende? E aí às vezes eu não fazia o que eu queria, não falava com quem eu queria, e eu não encontrava essa pessoa que gostava de um pouco de tudo, porque realmente eu gostava de surfar. Tinha isso também, mas eu era nerdão, entendeu? Eu era um pouco isso também. Aí eu fui de várias bolhas diferentes, aí quando eu cresci eu falei, então eu sou um generalista, um polêmata. E aí eu meio que falei, beleza, esse negócio aí me ajudou a... Aquele teste... Eu dei bug no teste vocacional da escola, você lembra disso? Tô lembrando disso. O coordenador me chamou pra conversar. Ô, Eduardo, você fez a sério o seu teste? Eu, sim, por quê? Deu o quê? Meus amigos já tinham recebido o resultado. Confeiteiro, porteiro. Ele falou, não, deu inconclusivo. Pô, como assim deu inconclusivo? Esse teste aí meio que é trefe. Aí eu botei na conta do teste. Espero eu. Mas isso é muito verdade, porque por vários motivos. E aí a gente entra mais no lado educacional, que também tem isso. A segmentação hoje da educação, ela é terrível, na minha opinião. Porque, por exemplo, tem essa crença, o cara que é bom em matemática, o cara é ruim em geografia. O cara que é bom em física, ele não pode ser bom em história e geografia. Pô, mas me fala como é que você estuda geologia, por exemplo, sem você saber física e geografia. Não tem como. Sim. O conhecimento, ele nunca foi partido. Inclusive, volta naquilo que eu falei sobre buscar essa metodologia, que é essa metodologia clássica que tinha. Que era exatamente isso, entender o quão uníssono é o conhecimento. Eu não tenho um mundo fragmentado. O mundo está acontecendo tudo aqui ao mesmo tempo. Então, química, história, biologia... está vivendo-se ao mesmo tempo. Essa ideia de que eu tenho que gostar mais de uma coisa do que de outra, isso é uma coisa incutida na cabeça da nossa geração e também do formato educacional que se tomou. Ou de humanas, isso. Na hora do vestibular e tal. E aí eu ficava olhando... Porque hoje em dia as empresas mais valiosas do mundo são justamente as empresas que juntam exatas e humanas. Que é a empresa de tecnologia, né? A Apple, é a Microsoft, que é o Facebook, né? Mas isso... é infelizmente cultural. Mas você se sentia mais confortável
numa área do que na outra? Total. Você tem aptidões. O ser humano, ele tem aptidões. E qual que é a sua área mais confortável? A minha área, na verdade, é muito mais da questão da comunicação e do raciocínio lógico, mais voltado para o lado de planejamento. Eu sou bom em planejar. Então eu vejo uma coisa ali que funciona, pô, aquele cara faz bem aquilo dali. Ele é bom em iluminação. E aquele cara ali é bom em gravar. Ele tá precisando de um cara para iluminação. Pô, se eu pegar ele e botar com ele, um planejamento bobo, né? Isso é lá na hora de fazer os testes, foi uma das partes que mais deu em muito superior, né? Que é como se você estivesse acima de 99% da média da população. Então, cada pessoa vai ter uma aptidão maior, né? Que envolve também quesitos de personalidade, parte emocional, como foi criado e por aí vai. Mas isso acontece. Tem pessoas que têm mais destreza, tem pessoas que têm mais sagacidade na hora de raciocinar, tem outras que têm mais facilidade na hora de fazer conta, cálculo mesmo, e por aí vai. Então, da mesma maneira que o Einstein fazia cálculos matemáticos muito bem feitos, a gente tem artistas, por exemplo, que o Ashton Kutcher, ele tem o QI igual ao do Einstein. Por incrível que pareça. Só que ele é um cara que virou um super investidor, né? O cara investe em startup. E tu vê que a demanda dele é criativa. A alta habilidade dele se caracteriza de forma criativa, entende? Não matemática. De uma forma mais verbal. É um cara mais eloquente, por aí vai. Então, todo mundo vai ter essa aptidão natural. Eu gosto mais de número, gosto um pouco mais de planejar, mas eu gosto muito de falar também. Se deixar aqui, eu falo igual o Homem da Cobra, que nem minha mãe falava. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz bem, conversar com gente mais velha. E esse moleque não cala a boca aqui, vai falando com todo mundo. E, então, isso eu já nasci, né? Mas eu posso desenvolver ou não, como qualquer outra pessoa. Porque tem a parte treinável ali, total, né? Você pode deixar atrofiar uma determinada coisa. Uma coisa que eu já vi você falar também do o mundo, sei lá, os lugares que testam mais a superdotação, por exemplo, tem uma média da população, sei lá, per capita maior do que o Brasil. Então isso indica que no Brasil tem falta de diagnóstico. Então tem muita gente superdotada aí que é pedreiro, que tá dirigindo aplicativo, que, sei lá, até em outras áreas, assim. Como é que esses efeitos acontecem? É porque pensa comigo, a gente fala assim, poxa, caramba, esse garoto aí não é bom em matemática. Aí tu vê lá na frente o cara superdotado, com uma capacidade não verbal de inteligência lógica matemática, com 99% acima da média da população. Como assim, cara? Esse cara tirava 2 em matemática. Muitas vezes o que acontecia era o seguinte, a professora botava a equação e dizia, resolva essa equação. E aí o cara não resolvia pelas vias da professora, a professora achava que ele estava colando, ou coisa do tipo, que ela falava, não, isso é 2. Mas cadê o desenvolvimento? Eu tomei várias notas vermelhas por causa disso, brother. E o cara, ele fez por outro lado. E aí aquilo vai frustrando. Quando você pega no infante, na criança, aquilo vai, de alguma maneira, restringindo o que ela vai fazer. É aquilo, estica a mão, dá um tapa na mão, estica a mão, dá um tapa na mão, estica a mão, dá um tapa na mão. O cara vai esticar a mão de novo. Se com o bicho funciona, que dirá com a gente. Entendeu? Aí o cara fala assim, matemática não é pra mim, cara. E ele larga a matemática. Ele se convence que ele é ruim em matemática. Só que não, ele nunca foi educado naquilo, logo o potencial dele tá lá embaixo. Todo mundo... Então a maneira de ser... o método pelo qual você é educado, a maneira como a escola age com você... Sim. Né? Se as pessoas percebem o seu diferente, né? O seu diferencial... Sim. E compreendem e são generosas com esse diferencial, vai fazer diferença na sua vida futura. Total. Hoje, basicamente, a gente tem de estrutura educacional 2 grandes vertentes, que é o socioconstrutivismo, que é Paulo Freire, Vygotsky, Piaget, que pega ali um pouco de Montessori, que conversa um pouco e forma o socioconstrutivismo. E a gente tem a educação tradicional, que é aquela antiga, né? Que era da professora, o professor que bate com a régua, não sei o quê. Ali a gente tem 2 polos. No socioconstrutivismo, o foco é o estudante, é o aluno, que nem chama de estudante, é o aluno. Então, tudo tem que circundar, tem que orbitar as necessidades daquele indivíduo. Por um lado, é bom, mas se eu estou sujeito à percepção e ao desenvolvimento daquele indivíduo, não serve para o coletivo, né? E a gente tem visto isso, infelizmente, nos resultados do PISA e por aí vai, que o Brasil tem performado ridiculamente abaixo do que deveria para o país que é. Do outro lado, a gente tem essa educação mais tradicional, que o professor é o centro.
respeita o mestre. Que tem hierarquia. Faz, levanta. Tem hierarquia. Que por um lado traz o benefício de quê? Hierarquia, respeito, entendimento, você se colocar no seu lugar. Ou seja, ambos têm, de alguma maneira, alguma vantagem. Só que a gente tem que caracterizar as coisas não pela vantagem, mas pela desvantagem. Que nem, por exemplo, no casamento. Vou escolher alguém para eu casar. Se eu for escolher pela vantagem, eu tô num terreno perigoso. Eu vou chegar e falar assim, pô, Duda, agora não, né? Com todo respeito a digníssimo, mas vou te apresentar aqui uma moça que ela é carinhosa, ela é engraçada, divertida, não vai te dar dor de cabeça, é inteligente. Você gostaria de conhecer essa pessoa se você estivesse solteiro? Bonita pra caramba. Já conheci. Mas calma aí que deve ser a segunda parte. Tu gostaria de conhecer essa pessoa? Tu vai falar, claro, pô. Quem não quer conhecer alguém assim? E quem é o outro lado dela? Eu falo assim, mas quais são os ela negativos? é infiel, Porra. ela é instável, ela não é muito dada ao trabalho. Aí já fala, pô, não dá. Ou seja, o benefício todo mundo gosta. Então a gente tem que começar a escolher as coisas na nossa vida de uma maneira geral pelo malefício, porque eu tenho que aguentar o malefício do negócio, senão eu não perduro. A parte da vocação também está muito ligada a isso. Também, né? também. E essa questão me toca muito, porque você pega uma criança hoje em dia, uma pré-adolescente, assim, e pergunta, o que você vai ser? O que você quer ser quando você crescer? Ela fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Então, e os pais incentivam isso. Sim. O que tem na Não, cultura isso não brasileira, dá quero dinheiro. ser famoso. Isso Mas não dá famoso dinheiro. pelo quê? Tanto faz. E eu acho que é muito perigoso, porque você vai trabalhar muito tempo, né, na Sim. profissão que você escolher. Exatamente. Não, e Muitos também anos, e vai ser muito desgastante. a economia Se tá você pensar mudando só muito. no dinheiro, você não vai aguentar. E, aliás, esse foi o gancho para eu fazer o nosso novo merchan da Adapta também, porque o mundo está mudando muito rápido, principalmente verdade. com a inteligência artificial potencializando várias áreas do conhecimento, várias formas de prestar serviço, de resolver problemas de uma forma nunca vista antes na humanidade, na sociedade. Então, É a fácil por um Adapta lado, mas é junta- complexo por outro. Sim, tem muito potencial ali para você dominar essas ferramentas ali para facilitar e alavancar suas valências, suas potências ali. Então, a Adapta junta o ChatGPT, o Grok, o Gemini Pro, o Cloud, várias plataformas, várias ferramentas diferentes dentro da Adapta com um preço super acessível. E se você tem mais de 45 anos e já está inserido no mercado de trabalho, tem um curso gratuito ali para você. A gente vai Essa é disponibilizar. uma parte muito interessante, porque você pode aprender a lidar com todas essas ferramentas, né, de uma maneira gratuita, de um jeito voltado para ensinar você que tem mais de 45 anos, né? Que para não tem o você chip, não nasceu com chip, né? turbinar a sua capacidade, seu meio de ação aí no mundo, na sociedade, na economia. E, enfim, fica a dica aí, que é incrível. Na descrição tem vai ter um link aqui na descrição. o link para você se informar melhor. Os caras Vale a dão, pena. então, a Ferrari e ainda ensina a dirigir. É tipo isso. É, tipo né? isso. A ideia é essa. Não só a Ferrari, mas a Ferrari, O instrutor da autoescola. o truck porque são vários, né? Ah, Você sim. tem o super esportivo, seria, sei lá, o Gemini Pro. Aí você tem ali o Cybertruck, que é o ChatGPT. Utilitário. E aí tem todo o acervo ali para você Legal. usar o melhor de cada uma ali, de uma forma também que, sei lá, igual TV a cabo. Se você fosse assinar cada canal, você ia pagar muito mais caro do que assinando um pacote da TV a cabo X, da Vivo, da NET, sei lá. Legal. Então é uma coisa... Claro. então. E aí como é que entra também, aproveitando esse gancho da inteligência artificial, quais são a parte boa Sim. e a parte ruim, assim, dessas novas ferramentas, assim, tão práticas? Cara, na hoje a nossa gente vida? tem... É um estudo preliminar, né? Não tem nada muito batido o martelo, não. Mas... antes da gente voltar lá na questão do dinheiro e tal, não sei o quê, da educação, isso é muito importante porque a gente percebeu duas coisas. A gente não, né? Eu só percebi lendo, né? Mas os caras que fizeram lá perceberam o seguinte, que pode ser bom ou ruim. Se uma pessoa utiliza para substituir o que ela faria, isso atrofia ela cognitivamente. A gente percebe diminuição na capacidade cognitiva. Se aquela pessoa utiliza para modular positivamente, para catalisar, para potencializar, seja encurtando o espaço, seja para trazendo mais informações, aquilo, na verdade, percebeu-se um aumento das funções Pra cognitivas. fazer mais rápido e melhor. Isso. Uma coisa é eu falar assim, chat, calcula para mim aí 2 ao quadrado.
Ou seja, isso é uma coisa que eu completamente seria capaz de executar ali. Ou a outra coisa é, chat, pega para mim os principais estudos duplo cego randomizado sobre, sei lá, bactérias da catarata do Iguaçu. Ali o que eu tô fazendo? Eu tô juntando o máximo de informações assim na minha tela para eu estudar o mais rápido possível. Eu não perco tempo indo na Nature, no PubMed, na Você nem Cielo. faria isso. Dificilmente você chegaria até o final se não fosse uma ferramenta como Então, essa. o cientista, por exemplo, o cara faria isso. Ah, não, sim. O cara que separa uma manhã para estudar, por exemplo, ele fala assim, hoje eu vou estudar sobre funções cognitivas, funções executivas. Ele vai fazer isso. Ele vai lá, lê os principais jornais, ele vê o que saiu de novo, ele vai procurar artigos sobre isso. Aí ele demoraria, nessa questão de pesquisa, 1/3, sabe? 2/3 até do tempo dele, só caçando o que estudar. O chat já facilitaria muito isso. Então, ou seja, ele tem muito mais tempo ali líquido de produtividade. Nesse caso, a gente percebe uma melhora cognitiva. Agora, no cara que só é preguiçoso mesmo, aí vai virar igual aquele filme da Disney, do Wall-E, que o cara fica sentado com a tela na cara assim e vai engordando mentalmente. Só. Interrompemos a programação aqui para fazer um chamado. Pedir para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você conhece, amigos e inimigos. E se inscrevendo também no canal. A plataforma entende que você quer continuar acompanhando esse tipo de conteúdo edificante. Você pode ser membro também do canal. É uma escolha sua, mas que a gente vai gostar muito. No Clube dos Canais tem o membro apoiador, R$ 1,99 por mês. Você dá uma força aqui pra gente continuar fazendo um trabalho sério de qualidade. Vamos continuar com a entrevista. Do ponto de vista do humano, assim, como é que a pessoa cresce humanamente, afetivamente? Eu acho que... Usando esses recursos, quer dizer, até onde que esses recursos também podem te ajudar a melhorar como pessoa? Porque todo mundo quer isso também. Isso é bem legal, porque... Não é só o conhecimento. Vai ser um papo mais filosófico aqui que eu vou falar, mas assim, enfim, com alguém que estuda bastante filosofia e gosta, isso é uma coisa que faz muito sentido e volta naquilo que você falou. Como hoje quase tudo no mundo é pautado no utilitarismo, como por exemplo a educação. Hoje tu bota o filho na escola e fala assim, ele vai passar no Enem? Ele vai passar no concurso público? Ele vai conseguir passar? Aí você para pra pensar, peraí, meu filho vai ficar 15 anos numa escola pra se resumir a fazer uma prova? Entende? A utilidade de 15 anos de educação é um moleque que chega lá com 18 e fazer uma prova que, com todo respeito, é ridícula de fácil. A gente que fez vestibular, sendo vestibular, indo na universidade, fazendo o vestibular da universidade, a gente pega o Enem para fazer, é um negócio assim, banal quase. Aí você pega, toda educação se resume ao cara sentar ali e fazer uma prova. Ou seja, a gente vai percebendo que o utilitarismo, de alguma maneira, ele vai deixando o ser humano deficiente. Eu não consigo mais enxergar a educação em ser alguém que é mais elevado, que sabe as coisas, que é mais sábio, que sabe utilizar aquilo de uma maneira prática na vida dele. Tem diferença de conhecimento e sabedoria, né? Você conseguir aplicar aquilo, né? Sentir ali o saber. É o que a gente chama de diferença realmente de conhecimento e inteligência, porque a inteligência, de fato, é a aplicabilidade do conhecimento. Sim. Inteligência não é acúmulo de informação, entende? Porque senão um HD seria inteligente, e ele não é. A inteligência é exatamente a praticidade em relação àquilo que se aprende. E aí você pega, tanto que teve um artigo muito infeliz há uns anos atrás, eu não lembro qual foi a coluna, eu não vou falar nenhuma aqui para não ser injusto, mas o cara falava isso. Seria muito melhor que a gente tirasse a aritmética das escolas para parar de ficar ensinando Bhaskara, por exemplo, e colocasse educação financeira para ele saber investir. Vê o nível do jornalista para falar um negócio desse. Com todo desrespeito, esse cara tá imbecilizado no que ele tá falando, porque não tem como eu entender educação financeira se eu não entender aritmética. A aritmética são as operações básicas da matemática. Como é que eu vou falar para aquele cara entender sobre juros compostos se ele não vai saber dividir com vírgula? Entende? Então você percebe que, não, eu quero o que é útil. A escola tem que me ensinar o que é útil. Tá, beleza. Cheguei no lugar onde eu queria. E minha vida vai para onde agora? Que nem você falou do dinheiro, a da fama. Não, a senhora falou, eu quero dinheiro. Não, que você quer esquecer da vida, eu quero ser rico. Não, beleza, eu dou pro cara 20 milhões de reais. E a tua vida agora faz o quê? Tu vai se enforcar? O que você vai fazer com isso, né? Não é à toa que a gente tem diversas pessoas extremamente bem-sucedidas que nos procuram constantemente querendo tirar a vida. E o cara tem tudo. A mulher que ele quer, ele tem.
O lugar que ele quer, ele vai. A comida que ele quer, ele come. O que falta para esse cara na vida? Sentido. Com essas informações em tempo ultra reais, o conhecimento invadindo a minha cabeça. Se eu não tiver um propósito para qual direcionar aquilo, minha vida não vai fazer sentido de uma forma muito rápida. Porque eu quero aprender sobre alguma coisa, eu não preciso ficar estudando a vida inteira. Eu sento ali, eu vou filtrando a informação e pronto, é aquele cara que sabe um mar de coisa com 2 dedos de profundidade. Você precisa ter sensibilidade até para filtrar e para avaliar o que você precisa aprender, o que vai te fazer bem. O que é meio, o que é fim. Porque não é só questão de ser verdade, é questão de ser verdade e aplicável na minha vida. Eu posso chegar e falar assim, ó, pô, Duda, faz o seguinte, cara, vai no melhor médico, procura um personal, o melhor que tem, aí depois você vai trabalhar assim, tenta acordar tal horário, vai dormir tal horário. Pra vida dele, talvez seja aplicável. Pra da outra pessoa, não, porque o cara tem que acordar 5 horas, pegar trem, ele não consegue pagar um personal, não consegue pagar um nutricionista. Então não é só o fato de você receber informação, é você ter a capacidade de falar assim, isso daqui cabe na minha vida ou não. E aí entra um pouco na sua pergunta em relação a, tá, beleza, eu tenho isso tudo agora, o que eu vou fazer com isso na minha vida? Tem 2 tipos de pessoas, aquelas que de alguma maneira se alavancam e tem outras que entram em posição fetal e entram em crise. Cara, olha, minha vida é uma porcaria. Ele vai caçando problema na internet, porque isso também é muito comum. A galera vai vendendo curso e para vender curso ele tem que primeiro te conscientizar de um problema. Um problema que muitas vezes você nem tinha em casa. E aí o que acontece? Tua vida passa a virar um caos e tu já quer resolver um negócio que era um não problema. E a tua vida que era tudo ok. Tu tava feliz com teu marido, tava feliz com a tua mulher, tava feliz com o teu emprego. Agora tu já fica assim, meu Deus, eu preciso disso. Eu preciso fazer aquilo outro. Eu preciso... Então hoje a gente vê tristemente isso de maneira ampla e a inteligência artificial, quando ela traz essa informação muito rápida, eu perco a capacidade de filtrar. Tanto que o próprio ChatGPT, seja no ChatGPT, Gemini, qualquer outra dessas ferramentas, fala bem claramente, as informações aqui são aquisições gerais da internet. Sempre confira e revise o que está escrito aqui. Quem revisa ChatGPT, pelo amor de Deus? Entendeu? Porque eles só vão pegando informações e mandando para você. Se tá certo, se tá errado, aí é contigo ver. Tanto que muitas vezes eu chego pro chat e falo assim, ó, chat, tu errou nisso aqui que você falou. E fala, é verdade. Ele é um 7-1 pra caramba. Tu tinha que me corrigir, cara. Não, ele é um 7-1 pra caramba, porque ele não chega e fala, isso eu não sei, isso eu não achei aqui. Ele inventa uma resposta. Se colar, colou. É como se fosse... eu brinco assim, que é como se fosse um gênio com Alzheimer, muito sábio, português e um 7-1. Porque ele, às vezes ele é muito literal com as coisas, assim, né? Sim. E também, às vezes, ele esquece o contexto que você estava... Que era a premissa ali para o desenvolvimento daquela conversa. Ele apaga solenemente ali boa parte daquilo e começa de novo a conversa, sem falar que está fazendo aquilo. É complexo, são novos oceanos ali que a gente vai entrar. Aí eu queria puxar para a pegada das gerações, que o podcast hoje no Encontro de Gerações fala muito de continuidade, e na minha experiência pessoal, eu pude ver o quanto um jogo de dama, um jogo de dominó, voltando à pegada dos jogos, como isso fez bem para minha filha, fez bem para mim, fez bem para minha mãe, tudo no mesmo contexto, na mesma mesa, tudo de forma simples. E quais são, aí eu aproveitando Eles também eram jogos mirabolantes, a tua presença para ser uma consultoria para minha família, nossa família aqui também, e com isso também espalhar para os outros. A minha filha vai fazer 7 anos e minha mãe também tá com 74 e eu tô com 42. Quais seriam os jogos agora nessa etapa assim que são interessantes para a interação da família, para o desenvolvimento intelectual, cognitivo, da memória, da atenção, da minha filha, principalmente? Você falou muito também dos jogos para as pessoas da minha idade. Sim, sim. Da importância deles. O jogo de RPG já tá numa idade boa, 7 anos, já dá pra jogar RPG. E bem legal, cara. Dá pra fazer coisas bem legais, inclusive. Que aí dá pra colocar todo mundo, né? Quando a gente pensa assim, qual o melhor jogo? A primeira coisa que eu tenho que perguntar é que nem qualquer discurso. Vocês, por exemplo, enquanto comunicadores e artistas, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vão planejar uma peça, quando eu fazer uma entrevista ou coisa do tipo, pra quem que eu tô falando e pra quê? Ou seja, o que eu quero
com aquilo. E a gente meio que faz isso com jogos. Eu tenho que saber para quem, para quem eu quero, eu vou comunicar alguma coisa, o que eu quero comunicar com aquela pessoa e o que ela tem capacidade de entender, que ainda tem isso. Sim. Porque não adianta só... Eu tenho que fazer essa tríade. Esse jogo é ótimo pra você e a pessoa não tá nem aí. Exatamente. Então eu tenho que sempre estar mapeando isso. Porque um pai quer o quê? Eu quero desenvolver a parte cognitiva da minha filha. Eu quero desenvolver a atenção. É criança, não quer nada daquilo, entendeu? Acha chato, não quer. O bom do jogo de tabuleiro é isso, que é tudo, de alguma maneira, travestido de brincadeira, entretenimento. Então isso vai ser meio que passivamente trabalhado. Aí, respondendo a sua pergunta de maneira mais prática, jogos narrativos interpretativos, que nem o RPG, por exemplo, são excelentes. Por quê? Porque ali eu tenho oportunidade tanto de desenvolver a questão da manutenção da sociabilidade, porque eu tô com aquelas pessoas criando algum vínculo. Eu tenho como trabalhar dilemas morais, porque no RPG tem um mestre, tem um cara que vai contar a história, aquele que cria a história, o narrador. Ele não tá então, jogando, ele não é tá tudo. disputando. Exatamente. Então, vamos supor que vocês dois sejam jogadores. Vocês vão criar o personagem de vocês, com os aspectos físicos e poderes e qualquer coisa do tipo. Eu, enquanto mestre, crio o mundo, crio a ambiência, falo que monstros tem lá, falam o que vocês vão fazer enquanto heróis. E em cima disso, eu vou narrando. E vocês vão dizer, então eu vou virar a esquina, então eu vou matar esse cara, então eu vou... É como se fosse um filme, né? Só que é um você filme vai criando. interativo. Aí para pra pensar, pegando até mesmo você enquanto ator, vê o poder que isso tem. Se num lugar onde o cara não é ele, com uma roupa que ele não vestiria, falando coisas que ele não falaria, numa história que não é a dele, tu consegue rir, chorar, ficar pé da vida, angustiado, tu odeia uma pessoa que tu nunca viu. Isso sendo totalmente passivo. Tu sentou no teu sofá e tá recebendo aquilo. Um livro é a mesma coisa. Agora imagina isso tudo, você sendo um personagem daquele, onde você escolheu o nome, você escolheu as características, você escolheu a roupa que ele usa, você escolheu o pano de fundo da história daquele personagem. O quanto mais de engajamento emocional não tem naquilo. Então a gente utiliza isso inclusive dentro da clínica. Tem a RPG terapia, que eu crio... exatamente. Então tem coisas, por exemplo, que eu não consigo falar sobre isso. Não tem problema, a gente vai criar uma narrativa e que em algum momento a gente vai chegar nesse ponto e tu vai falar e a gente vai perceber alguma coisa e vai te orientar. Então, por exemplo, jogos narrativos são muito bons. Jogos que trabalhem diretamente algum tipo de interação, seja a nível de competitividade ou seja a nível de cooperação. Então é muito importante que os jogos, para trabalharem o máximo possível, eles consigam ter uma interação bem legal entre os jogadores. Dama, tô trabalhando ali, sou eu contra você. Tem um jogo que eu gosto muito, esse sempre eu recomendo e já cabe para vocês, que é bem legal também, que o nome é Cartógrafos. O jogo é basicamente o seguinte: vocês são cartógrafos de um reino e o rei manda vocês mapearem aquele terreno todo. E aí, com isso, vocês vão desenhando no mapa de vocês, troca de folha, chega monstro, e esse jogo é bem legal, assim. Ele é bem relaxante e tem uma capacidade que vai gerando quando você vai jogando ele, que é de planejamento estratégico, desenvolvimento cognitivo. Então, os jogos eles têm que ser imersivos e simples. Eu falo que jogo bom, para quem não é nerdão, assim, é um jogo que você consegue explicar a regra no tempo de uma propaganda. Se tu demorou mais do que uma... do filme, né? É isso. Se tu demorou mais do que uma propaganda para explicar aquele jogo, já não é um jogo para todo mundo. Porque tem jogo que realmente você fica 1 hora explicando regra. Jogos ótimos, mas para quem gosta. Aquilo, não adianta. Demora até o cara... É isso, aí você vai explicar pra Azul e vai achar o máximo. Mas a tua mãe vai... Meu filho... Nossa, mãe tá sem paciência. Aí, exatamente. Vou pegar um Negroni. Por que isso? Porque... Ou já chega com o jogo, né? Exatamente. Por quê? Porque zoado, fica. Ou no caso da criança, dá um chocolate. Não, faz igual quando ele é criança, belisca ele por baixo da mesa, assim, ó. Brincadeira. É um fininho. Como é que são aqueles jogos que a gente jogou? Uno? Aí tem o Uno, tem o Double. Que o Double você tem que achar as semelhanças a figura da igual, carta né? que tá no meio e a carta que tá na tua mão, só que você tem um monte de carta, tem um monte de figura em cada carta. Então quem achar primeiro ganha. E o Duda quer ganhar sempre. E tem que falar são jogos dinâmicos que tem bastante interação, porque tu fica, não, peraí, tá roubando, não sei o quê.
e que ao mesmo tempo você está trabalhando ali foco, atenção sustentada, atenção alternada, que é o quê? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ou seja, esse é um jogo maravilhoso, Nossa, excelente. Contar quantas... O dobro é de enlouquecer, porque tem várias figuras naquela rodinha. E você tem que contar achar... quantas rodelas tem nos teus adversários pra ver se você tá perdendo, se tá ganhando. Exatamente. Inspirante. E se você ficar de goiaba, que é a expressão que a nossa gente adotou. goiaba. Fala, vovó goiaba, vovó goiaba. Não, e pior que a vovó goiaba e eu fomos juntos ao programa Jogo das Três Pistas da Patrícia Bravanel, do programa Silvio Santos. Ela me ganhou. E a vovó eu goiaba perdi da vovó ganhou, goiaba também, o é. chocolate da Ela alegria. só faz aqui pra deixar vocês alegres, entendeu? Na hora do vamos ver, ela não, mostra Porque que ela ficou nada. tentando me ajudar, porque ela queria, como mãe, que eu ganhasse a parada. Ela ficou me dando dica. E ele me entregou no ar, negócio do chiclete. Eu falei, chama o VAR, porque a resposta era chiclete. Aí ela fez assim, ó. Ela tava disputando contra mim e ela me deu cola. E aí eu denunciei lá. Denunciou, de teve brincadeira. VAR, teve mas eu VAR. também entreguei uma resposta pra você pra não tô me pra lembrando qual retribuir. é, Eu mas falei, foi se eu ganhar, ela vai jogar na cara depois. Aí eu. Ah. Não, então vou. Empatei também. Não. Então, por exemplo, ó, respondendo a tua pergunta de maneira direta, a primeira coisa que você tem que saber é o que eu quero trabalhar com a Zoe. O que eu quero trabalhar com a minha filha. Tanto que, por exemplo, um dos meus trabalhos mais importantes que eu jogo... deve ser complementar ao outro também, né? Total. Você escolhe Então, por um exemplo, eu criei um repertório. manual onde eu coloquei ali mais de 100 jogos, onde eu falo o que cada jogo trabalha. Ali eu explico, ó, esse jogo E onde trabalha... está esse manual? Tá na internet, tá no link da minha bio. Posso fazer agora o meu, merchan? lógico, Pô, então, pode. no link da minha bio tem lá um manual. Pode até botar o link aqui. Opa, né? Também maior prazer. Porque é interessante isso, é um serviço. Né? Tem mais de 300 páginas, onde eu coloquei o que cada jogo trabalha, cada habilidade cognitiva que é recrutada, também, inclusive na parte educacional, para quem entende pedagogo aí, nas BNCC, tem tudo ali que fala sobre todas as habilidades da BNCC que trabalha cada jogo, faixa etária. Então, ali, você vai procurar neurodivergente. Eu quero um jogo para autista que trabalha a parte de socialização. Você procura isso lá no manual, tem os índices para você achar os jogos para autista, os jogos para TDAH, os jogos para Quais jogos que superdotados. você acha que interessam a terceira idade? Tem jogos muito bons que são, por exemplo, para terceira idade. Você tem um jogo chamado... O próprio Cartógrafos é um ótimo jogo, né? Esse que eu falei. Por quê? Porque ele trabalha tanto a questão da destreza motora, que é muito importante na prevenção da demência, mas para terceira idade, o principal, o imprescindível, eu sempre falo, é imperativo que haja desafio. Um dos principais neurotransmissores que evitam a demência senil, por exemplo, é acetilcolina. E como é que tu faz para ele crescer no teu corpo? Primeiro, o maior de todos, exercício físico resistido. Então, levantar peso. Segundo, é desafiar o seu cérebro. Então, você chega assim, não, mas minha mãe, minha avó, meu avô, ele faz ali coquetel o dia inteiro, palavra cruzada, sudoku, ele faz aquilo 300 anos. Não tá ajudando mais. Por quê? Porque não é desafiador. O cérebro ele precisa se desafiar. Exatamente. Então aquilo dali é somente ele fazendo o que ele sempre se acostumou a fazer. Talvez aprender um jogo novo é um desafio. Então, por exemplo, o ato de jogar... Não, por exemplo, a gente estava conversando ali, a senhora falou, porque eu não vim de uma família de jogo, assim, ninguém nunca sentou. Então, não só o fato de nada. se predispor Só a na falar Mega assim, Sena. me explica. Isso eu gosto. Só na Mega Sena. Pô, exatamente. Fala 6 dezenas rapidinho aí. Mas porque tem famílias que jogam carta, né? Sim. Domingo, depois do almoço, faz uma mesa e tal. Eu nunca tive isso. Biriba, né? Essas Eu coisas. nunca fui essa pessoa, buraco, biriba, não sei o quê, nunca fui. Poker. Então, nem sei jogar isso. Então, esse aqui é o Nada de ponto. baralho. Então, é complicado. Bota no Google. Pra aquela pessoa... O Duda pra fala aquela- essa frase o dia inteiro. Bota no Google. É insuportável. Pra aquela pessoa, hoje tu tá afim de ficar de castigo, como tu não fica, sei lá, uns 30 Não, anos, né? é mole. Bota no Google. Vai ficar mais vermelho quando tu encontrou o popó, né? Eu não fiquei vermelho, fiquei roxo. Exatamente. Aí, por exemplo, pra aquela pessoa que joga o buraco há 20 anos, pra ela já não vai servir. Mas pra você, por exemplo, que nunca jogou, aprender aquela regra, se adaptar à jogada do outro, aquilo já tá fazendo o teu cérebro fervilhar. Então é por isso que é importante, primeira coisa, né? Tem uns jogos bons que eu vou falar aqui, mas antes de mais nada, o jogo tem que ser desafiador. Não é difícil, não é massacrante, é só ser um desafio. É só perceber que eu tô engajado, eu tô tendo que recrutar o meu cérebro
para fazer aquilo funcionar. Isso serve tanto na questão motora quanto na questão intelectual. Então, não adianta o velhinho que joga vôlei há 300 anos, porque ele já joga vôlei há 300 anos. Ele tem que jogar uma outra coisa. O aprender ali que é desafiador pela essência, e você está recrutando novas áreas, então, e está tendo... eu falo 300 línguas e tô aqui toda hora exercitando meu inglês. Pô, mas você já fala o inglês, vai aprender outra coisa, entende? O ato de aprender já é suficiente para isso. Então esse é o primeiro ponto. Agora os outros é que executem várias funções ao mesmo tempo. Então, por exemplo, tem jogos... Que nem a gente estava falando ali do taco, gato, cabra, queijo e pizza. Ele é bem parecido com o antigo tapão, que é o quê? Eu vou falando as cartas nessa ordem que eu falei. Taco, gato, cabra, queijo, pizza, eu tenho um bolo de cartas. Quando o que eu falar for condizente com a imagem, ou seja, eu falei gato e a carta que eu baixei foi de gato, todo mundo tem que bater na mesa o mais rápido possível. E quem bate por último, compra as cartas. E quem tem mais cartas, perde. Entendeu? Então você vai errando, mas quando você acertar, tu não tem que bater. Exatamente. Você tá falando taco, gato, cabra, que é que nem no tapão era as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. Tu vai falando repetido até o que você fale case com o que foi arreado. E aí todo mundo bate. E o cara... Último... E quando acabar é legal, hein? Esse é legal. E quando acabar o monte, quem tiver menos cartas é o vencedor. Ou seja, ali você está recrutando a tua capacidade, a tua agilidade. Eu tenho que bater rápido, eu tô prestando atenção, eu tô tendo que falar na ordem, entende? Depois desse número vem qual? Pra eu já preparar meu cérebro para esperar qual figura. Então esse, por exemplo, é um ótimo jogo para idosos. Tem um outro jogo que é bem legal, que o nome é Beaver Creek. Ele é feito, inclusive, por um delegado federal que se amarra em jogo, e o cara que monta um jogo, Eurico, grande amigo, abraço para ele, inclusive, que é o seguinte, eu jogo 2 dados, e é Beaver Creek porque é como se fosse uma encosta, uma barreira feita por castores. Tá. E aí o que acontece? Eu rolo um dado de madeira e um dado de castor. E eu tenho que empilhar as madeiras e os castores na quantidade que os dados pedem, sem deixar tudo desmoronar. E tem ainda o dado dificultante, que você só pode pegar com o dedo mindinho, só pode pegar com o dedo em tesoura, com a mão não dominante. Ou seja, olha como o teu cérebro está sendo desafiado ali a todo momento. Porque uma coisa é eu pegar um toquinho de madeira, colocar em cima do outro, com a minha mão, com as duas mãos. Agora com a mão não dominante. Sim. Então tudo isso vai fazendo o quê? Estimular o meu cérebro. E de maneira multi, entende? Tem ali o lobo parietal, tem o lobo occipital, tem a parte do córtex pré-frontal. Quanto mais eu trabalho ao mesmo tempo, melhor o jogo é. Entende? E para criança de 6, 7 anos? Para criança, aí como a gente já está numa fase de neurodesenvolvimento, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é o que eu quero trabalhar com essa criança. Tô vendo que meu filho tem uma dificuldade imaginativa. Né? Pega ali, por exemplo, conversa com a professora, de tempos em tempos tem aquela conversa da professora. Tu deve receber algum relatório da escola. Aí você pega ali o que tá precisando trabalhar e foca naquilo, né? Até mesmo você. E aquele que você tinha falado, Entre Linhas? Aquele Entre Linhas, ele é muito bom. Obrigado, amigo. O Entre Linhas é muito bom porque ele é um jogo que você trabalha um pouco de dedução, vocabulário e por aí vai. Então ele é assim, você vai arrumar o jogo na mesa com uma coluna e uma linha. Nessa coluna e nessa linha vão ter palavras diferentes em cada carta. Então são 5 cartas numa coluna, 5 cartas numa linha com palavras diferentes. Você vai num outro ponto do baralho e pega uma carta. Você tem que fazer com que aquela pessoa coloque a carta no lugar correto, de acordo com as dicas que você dá. Então, vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Se a minha carta, eu tenho que adivinhar que é veterinário. E ali eu tenho médico e urso. Tá. Aí eu falo para ela... Médico de urso? Exatamente. Então, eu vou correlacionando as palavras que tem ali para fazer com que a pessoa adivinhe a palavra secreta. Fazer a associação e exatamente. Igual o jogo das 3 pistas. Mais ou menos. Então ele é um jogo maravilhoso. Para idosos, por exemplo, porque trabalha a questão de memória, ele vai recrutar memórias, a questão de assimilação. Para criança, foco, atenção, vocabulário, raciocínio lógico, matemático, tem naquilo dali. O jogo da memória é interessante. Também. Né? Também. É simplesinho, porque ele pode subir de nível, né? Sim, você tem uma dificuldade crescente ali, né? Você vai botando tudo de alguma maneira, mas é aquilo. Ele funciona, mas ele é um jogo, vamos botar assim, monocromático.
Eu tenho jogos que podem trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo. É aquilo que a gente falou lá atrás. A questão não é que aquilo não seja bom, é que tem coisa melhor. Então, eu posso trabalhar a memória? Posso, mas eu posso trabalhar a memória junto com coordenação. E memória também você tem que evoluir, né? Sim, tá em constante desafio. Jogar o jogo que se gosta é muito bom? Pra quê? Aí sim pro desenvolvimento social. Tá ali, criar memória, afeto. É o jogo da vovó, é o jogo do papai. Isso é muito maneiro, isso é muito legal. Mas se eu tô pensando em desenvolvimento cognitivo, aí eu tenho que estar sempre mudando, alternando ali o que eu preciso. Talvez usar os jogos mais simples e que a criança, no caso, que a pessoa goste mais, você está exercitando a habilidade de jogar, né? Isso, o jogar, interação. Tá? O jogar. Aí, uma vez que você criou o hábito de jogar, você pode fazer uns ajustes, Isso colocar aí. jogos mais desafiadores. É o que a gente chama de jogos de entrada. Então, por exemplo, esses jogos que você recebeu da Paper Games são jogos de entrada. Regras fáceis, sem complexidade de componentes e que tem uma faixa etária ampla de jogo. É os jogos de faixa branca. Daqui a pouco você tá na faixa azul dos jogos, aí você já consegue jogos mais complexos, faixa roxa, faixa vamos ver o quão nerd tu é pra ver se tu chega na faixa preta, entendeu? E quando você fala que foi nerd... Eu esqueci de falar da panela Ceraflame, que é uma panela incrível, tecnologia brasileira de panelas de cerâmica. A empresa tem várias gerações, já está no mercado há muitos anos e são bonitas, né? Como vocês podem ver aqui. São uma graça. E elas vão para decoram fogo, a mesa também. Vão para o micro-ondas, vão para toda sorte de coisa e vão para a mesa, sem você ter que lavar várias coisas. Então você pega a panela, aguenta 1.300 graus, então se por acaso você esquecer a panela no fogo ali e né, secar todo o líquido que tem ali, queimar, né? Com uma panela normal teria estragado, essa aqui não estraga. Você pode usar utensílios ali de metal, então não tem aquela paranoia do plástico, né, de raspar, o antiaderente, riscar, ou metais pesados, que é um material atóxico, então é muito bom para a saúde também. E ela pode ir até 1.300 graus. É incrível. Casa pega fogo e a panela tá de pé. Mas é uma tecnologia muito boa. Legal. Cara, e aí os jogos de entrada eles servem exatamente para isso, para eu introduzir aquela pessoa na prática e eu de alguma maneira puxando cada vez mais naquilo que se precisa. E aí você vai evoluindo nos jogos também. Exatamente, e na demanda da pessoa, naturalmente. Né? Então, inclusive, mais uma vez falando, o manual tem esse intuito, porque ele tem desde uma linguagem médica técnica para o cara usar na prática clínica dele, para a sala de aula dele, como também qualquer pessoa que queira trabalhar com filho, com pai, com avô, ele vai conseguir ler e aplicar aquilo dali. Então, os jogos que eu mais recomendo para idosos são os que são multi-recrutadores. Para criança, a gente precisa primeiro perguntar o que eu quero com essa criança, o que eu quero fazer. Eu acho que esse caminho é um bom caminho, assim, generalista, mas um bom caminho. E os jogos para casais? Você está desenvolvendo agora, né? Que é o Lotus. Inclusive... fechamos aí o financiamento coletivo, consegui já bater a meta nas primeiras 3 horas. Que bom, parabéns. Bom. E é um jogo de desenvolvimento de casais, que eu coloquei ali depois desses anos todos trabalhando na clínica. eu fui começando a recrutar quais eram as perguntas, as dinâmicas que realmente faziam sentido para que um casal soubesse um do outro, que realmente fizesse com que o relacionamento perdurasse mais. Por quê? Tem coisas que a gente presume sobre o outro. Sim. Eu acho que ela... Casei com ela. Eu acho que ela pensa isso da vida. Eu acho que ela pensa... A gente sabe quem vota, a gente sabe qual é a roupa que gosta, a gente sabe qual é a comida que gosta. Mas vamos fazer assim. Meu pai teve uma crise financeira. Até quando a gente vai ajudar? Só pagando plano de saúde? Trazendo para dentro de casa? Só pagando comida? E ninguém conversa disso. Só que chega na hora, isso é motivo de briga, discussão, separação. Filhos, a mesma coisa. Não, o que você quer? Não, quero ter um homem bom. Quero que meu filho seja um homem honesto. Eu quero que minha filha seja uma moça direita. Tá, o que é uma moça direita? O que é um homem honesto? E a gente se acostuma com essas respostas mais rasas e a vida segue. E a gente só percebe que isso é um problema quando ele chega. E quando ele chega, normalmente, ele traz uma carga emocional muito grande, uma desordem na vida muito grande. E aí a chance daquilo dali... Todo mundo briga e ninguém tem razão. Exatamente, degringolar numa separação... É meio um treinamento, né? Total. São perguntas que a dinâmica do jogo eu já fiz dessa forma para já...
deixar bem claro o quanto não se conhece. Porque o jogo é assim, eu tenho uma pergunta lá com uma orientação. Então a primeira parte do jogo é o seguinte, eu vou escrever o que eu acho que meu parceiro ou parceira vai responder. O que eu acho que ele acha sobre aquilo. Depois eu escrevo embaixo o que eu realmente acho. E a gente lê em voz alta. Então, quando a gente troca o papel, eu vou ler assim, não, peraí, tu achava isso? Entende? Ou seja, aquilo só estava fingido que estava conversado. E, em teoria, eu já te conhecia. Mas, no fundo, a gente nunca conversou. Então, a dinâmica daquele jogo para casais, desse jogo para casais que é o Projeto Lotus, é isso. E esse Projeto Lotus vai estar... Já está disponível em financiamento coletivo. O que é o financiamento coletivo? A gente vai arrecadando para a construção do jogo, onde ali eu vou ter condições especiais de preço e tem também componentes que só vão ter ali. Quem participa dessa campanha, ela tem bônus, tanto de descontos quanto de benefícios a mais. Tá? Depois você pode comprar normal nas lojas. Mas ela está em momento de campanha de financiamento coletivo. Você já fez outros jogos? Já fiz alguns outros jogos. Inclusive um RPG... sobre exatamente o desenvolvimento emocional e por aí vai, usando o mundo de Alice no País das Maravilhas, que é um tema que eu particularmente gosto muito, né? É uma ambientação que eu gosto muito. E os jogos de casais é exatamente para que eu consiga trazer essa dimensão humana de uma forma um pouco mais leve. Porque uma coisa é eu puxar... Tem uma parte econômica também nesse jogo? Tem. Porque essa é uma grande discussão nesses casais, né? Muito. Quando envolve... Hoje eu vi umas coisas no Instagram, a mulher dizendo que aprendeu com a mãe a mentir. A dizer que a coisa custava R$20, custava 80. Pra botar um pouquinho no bolso. Não conta pro seu pai, a sacola estava escondida no armário. Eu fiquei tão paralisada com aquilo. Eu nunca vi isso. Eu vi isso mesmo mais no comum. Instagram. Isso nunca é bem mais vi comum que isso. se imagina. Eu fiquei chocada que existe alguém que faz... Uma criança, né? Ela pega a filha e mostra para a filha como mentir. Já condiciona, E ela estava dizendo que a moça, que a menina cresceu e estava dizendo isso, quanto que está sendo ruim para ela viver e tirar isso da vida, né? Porque como ela está acostumada, viciada nesse comportamento. Tem a parte do casal Instagram, e a grande consequência de um casal é o surgimento de novas pessoas, né? Sim. Tanto que esse projeto, ele tem 3 livros. É um relacionamento, finanças e filhos. Parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Não combinou. Eu nem sabia que ele tinha inventado um jogo. Eu não tinha ideia disso. Eu chutei legal. Assim, quando chutou que ele inventou o jogo, eu fiquei delirando. Exatamente. O livro, são 3 livros. Um livro de relacionamento, conhecimento mútuo, filhos e finanças. São as 3, porque é exatamente isso. Isso é bem mais comum. Esse caso, por exemplo, dessa moça, o que traz para a ideia da cabeça dela? Que eu tenho hostilidade dentro do meu lar. Eu convivo com um inimigo. Se eu tenho que esconder o que eu faço, como eu gasto dinheiro, significa que aquela pessoa é uma pessoa hostil para mim. Eu minto para ela. Se minha mãe mente pro meu pai, eu posso mentir pro meu pai. Eu posso mentir pro meu marido. Eu posso mentir pro meu amigo. Mentira legaliza a mentira. Né? Exatamente. E na cultura brasileira, dessa coisa das artes, das novelas, séries e filmes, essa cultura macunaíma, né? Essa coisa o herói sempre é meio mentiroso, mentiras sociais são bem toleradas. Sim. E tal. Esse tipo de coisa é muito perigosa, né? Igual a gente estava falando aqui do casal com filhos. Na cultura, não só do Brasil, mas também essa coisa sei lá, série Friends, que é uma série que marcou muito a nossa geração, assim, como entretenimento. Todo mundo mentia pra todo mundo o tempo todo e era normal, né? Sim. Quem não mente é uma pessoa que não é um adulto, né? Essa coisa da mentira. E muita gente mente. Porque agora eu tô falando com você. Porque a mentira social é uma coisa tolerada. Tô associando um monte de gente que mente, assim, pro marido, mente pra... Ou aquele amigo teu que conta como ele chifrou a namorada, a mulher e tal, e ele te conta. Você fala, pô, se ele chifrou a mulher dele, o que ele vai fazer comigo? Exatamente. Porque eu sou só um amigo. Exatamente. Né? E aquela questão exatamente de você... exacerbar a mentira não como um defeito humano, mas como um senso de proteção. Não, eu minto para me defender. Eu minto que é para poder me preservar. E isso é uma mentira, no final das contas, né? Porque, assim,
E isso resulta num país péssimo. Total, porque... cheio de corrupção. Exatamente. Cheio de desvios de caráter. Eu começo a escolher o menos mentiroso, né? Que é o que a gente vê isso constantemente. É triste demais, mas isso é reflexo do que é a sociedade brasileira, infelizmente, por uma questão cultural. Assim, eu diria até de alguma forma em escala global, mas no Brasil a gente tem essa cultura mais exacerbada porque esse senso de autopreservação vai se alastrando. Por exemplo, a gente é do Rio de Janeiro. A senhora também é do Rio de Janeiro? Eu sou de Minas, mas morei anos no Rio. Então, por exemplo, todo mundo fala que carioca é malandro. É escaldado, não sei o quê. Mas por quê? Porque se tu não for, o outro vai te fazer de otário. Aí tu começa a ser mais hostil. Aí, senão, o cara ele vai te cobrar mais caro quando ele for consertar o teu carro. Então, tu já tem que chegar... Ou seja, isso vai gerando uma cultura cíclica. Impressionante, é isso mesmo. Aí, como é que você vai... Aí, quando você vai para outro estado que não tem essa cultura... Os caras já ficam com raiva de você. Os caras, não, você é malandro. Você acha que o cara tá tramando alguma. Não, se o cara tá sendo bonzinho demais. Não é possível. Deve ter alguma coisa por trás. Tem alguma coisa errada aí. Eu tô morando em Minas agora. Assim, primeiro dia que eu cheguei lá... eu tô em Conselheiro Lafayette. Que fica mais ou menos perto de Belo Horizonte. Exatamente. Aí, o que acontece? Primeiro dia que eu cheguei lá, eu tinha que colocar... Eu não lembro se era... A mulher me pediu pra eu colocar alguma coisa, pra pendurar alguma coisa. E eu tinha esquecido no Rio, porque eu ainda tenho a casa no Rio. Eu tinha esquecido na casa do Rio as minhas ferramentas todas. E eu fui... lembrei. Eu tinha que colocar um fogão e a pedra de mármore não cabia o fogão. Aí eu tinha que, de alguma maneira, limar ali um pouquinho da pedra pro fogão entrar. Aí eu fui na loja de materiais de construção e falei, meu amigo, você tem uma lima aí? Aí o cara, pra que você quer uma lima? Primeiro que essa pergunta nunca se faria no Rio de Janeiro. Cara, lima, 35, irmão, pega ali e paga ali no caixa, acabou. Pra que você quer uma lima, cara? Eu falei, expliquei a situação pra ele. Faz o seguinte, pega aqui minha máquina, minha lixadeira, minha esmerilhadeira, porque senão tu vai demorar muito tempo. Aí você só compra a lixa. O cara pegou a máquina dele, ele nunca me viu na vida dele. Ele pegou a máquina dele, que sei lá, deve custar quanto aquilo, uns 300, 500 reais, não sei. E me entregou para um ninguém lixar ou pior, para um carioca. Exatamente. O cara me entregou aquilo. Quando eu terminei, eu peguei no automático. Quando eu cheguei em casa e terminei de botar o fogão, eu olhei e falei assim, meu irmão, como é que esse cara sabe que eu vou devolver esse negócio para ele? Aí depois eu pensei, é porque ele devolveria. É porque quem ele tem ao redor devolveria. É porque onde ele foi criado, devolveriam. No nosso caso, não, meu irmão, tu tinha perdido aquela lixadeira que tu não ia ver nunca mais na tua vida. Ou tu tem que dar o CPF, tem que dar um... Então, veja, é um senso deixar o cartão de crédito. Tu começa a usar o mal para se proteger, que é essa história. A mãe, que talvez tenha tido um marido péssimo, que não dava suporte, que não dava carinho, que não dava o próprio dinheiro para ela, sei lá, às vezes comprar uma roupa, fazer uma unha, coisa do tipo. Ela começou a, de maneira a se proteger, mentir para aquele algoz e falou pra filha, ó, minha filha, homem não presta. Quando tu tiver o teu... não precisa saber. Ela falou claramente, a menina, a moça, não é menina não, é uma mulher. E ela conta isso, dizendo, e ela falava, não conta pro seu pai. E isso, ela chegava em casa e dizia, isso custou 20 reais. Tem várias coisas desse tipo na internet, no Instagram. E tem a mulher que veste vestido, o marido diz, vestido novo. Ela fala, não, velhíssimo, imagina, você não presta atenção em mim, já usei várias vezes. Tá? E tem um diálogo assim e tal. Aí ela vira e sai do ambiente para ir para outro. E a etiqueta tá pendurada atrás, desse tamanho. É brincadeira, mas tu vê que é uma disfunção do relacionamento. Mas essa brincadeira, ela tá justificada no real. Sim. Ela só existe porque existe essa cena. Exatamente. Né? E isso é uma das coisas que... E essa enganação tá indo para a estratosfera, né? Tem todos os sentidos. Total. Né? As pessoas mentem sobre a vida delas, mentem sobre o imposto, sobre a conta, sobre não sei o quê. E aí vira uma moeda. Você fala, não, mas essa pessoa é honesta. É raríssimo você falar isso. Né? Virou artefato de qualidade, sendo que deveria ser o mínimo, né? Não, essa empregada não rouba. É uma coisa assim. Uau! Não, e uma coisa que eu vi acontecer muitas vezes também em outro tipo de jogo, que é um esporte, o futebol. Por exemplo, não tinha juiz, batia na mão, daí você chegava, bateu na mão, bateu mesmo. Aí, no mesmo lance, igualzinho, com o juiz ali, aí bateu na mão do cara, não, bateu na mão, o juiz não viu. E o cara fala, o juiz não viu. E acontece isso na transmissão do futebol na TV também.
essa coisa de gol de mão, que é Sim. o clássico gol de mão, não sei o que, gol de... enfim, essas coisas acontecem e a cultura tolera. Como é que é essa parte no jogo, assim? É muito comum também roubou ali o cara é malandro, ele é esperto, ele roubou no jogo. Sim. Isso pra mim me incomoda, tipo, absurdamente. É uma coisa... A esperteza é uma coisa, é uma qualidade, não é? Porque ela é uma qualidade quando você é esperto, no sentido de perceber as coisas, Sim. de ser ligeiro, né? Tem vários sentidos da esperteza. Se for e numa tem a situação esperteza extrema de associada à sobrevivência. desonestidade. Sim. Que aí sim é uma qualidade diferença. negativa, digamos. Sim, é a diferença da astúcia pra malandragem, né? Você deve ser astuto, você tem que estar ali, ligado, É meio perceber. Chaves, não? Essa é a minha astúcia. Exatamente. Tu tem que estar igual ali percebendo, igual o Chaves estava fazendo. Chapolin que percebeu, não contava com a minha astúcia. Que é isso? O que é não contava com a minha astúcia? Ó, não contava que eu tava ali percebendo, prestando atenção. E a malandragem é o quê? Tô vendo ele dar aquele mole ali, entende? No jogo. Qual o problema? Por que isso acontece no jogo? Né? Porque não se entende o propósito do jogo. Se o propósito do jogo é ganhar, eu vou fazer de tudo para ganhar. Se o propósito do jogo é desenvolver, aprender, me divertir, aí ganhar... Pode ser ganhar e você não roubar. Mas é isso. Por quê? Mas se eu ganhar, se eu dou um valor exacerbado para ganhar qualquer coisa, porque essa é a questão. Na vitória formal, né? Porque se você roubou, você não ganhou. De fato, o jogo não valeu. O jogo foi roubado. Filosoficamente, você não ganhou. E esse é que é o contrário, ponto. Você avacalhou tudo. É isso. Né? Só que dentro do mundo hoje, o ganhar não é esse ganhar. O ganhar é ser considerado vencedor. O futebol, por exemplo, você vê, e aí com todo respeito aos esportistas do futebol, mas quando você pega para ver exemplos de atleta, o futebol é um dos piores. É verdade. Por que é um dos piores? Porque catimba é maneiro, cava falta, faz você ser esperto, joga fácil, joga bonito. A Mano de Dios, que é o Maradona, que fez um gol com a mão. Tem chuteira, camisa, os caras acham o máximo. Ganhei roubando. Cara, que loucura isso. Que inversão de valores é esse? Assim, não sendo moralista, né? Pô, todo mundo já deu uma malavada catimbada. Eu acho que não é moralismo. Eu acho que aí é honestidade, é outra coisa. Sim. É caráter, não é moralismo. Eu gosto muito de futebol. Eu assisto muito. Também. Eu ontem estava quieta, não estava nem vendo. Eu falei, eu não vou ver o Flamengo com o Atlético Mineiro. Isso, não vê o Flamengo, não vê o Vasco. Eu não vou ver, porque eu sou Atlético e sou Flamengo. Então não posso ver esse jogo. E ontem foi justamente Flamengo. Foi, e era decisão, né? E alguém saía e o Flamengo saiu. Saiu porque tem gente que pensa como estagiário. Né? Você bota um cara de 20 anos, que não é nada, não sabe nada, para bater o pênalti mais importante do jogo. Eu botei, não resisti. Isso é coisa de estagiário. Botei a cara do Felipe. Não aguentei. Realmente ele me tirou do sério, sabe, com isso. E eu fiquei vendo a torcida do Atlético. Como é que é diferente, sabe? Sim. Como é que a postura dos jogadores, sabe? Do goleiro, que o goleiro defendeu um pênalti e bateu um pênalti e acertou. Ele bateu o último pênalti, foi ele que bateu. Sim. Realmente, é diferente, cara. Total. É diferente. É forte, é muito impactante isso. A isso tem uma força, né? Sim. Uma força para a massa também, como exemplo, né? Sim. A gente vê, por exemplo, o futebol, ele é uma característica, e eu até fico feliz que dos últimos tempos para cá a gente tem outros exemplos, mas o futebol, ele sempre foi manifestado por uma capacidade inata daquele indivíduo, entendeu? Uma habilidade inata dele. O futebol sempre teve essa mística do cara nasceu para jogar futebol. E a gente percebe hoje que os atletas, eles acabam se perdurando. Cristiano Ronaldo é isso que eu ia falar. A prova maior do atleta eu acho ele o maior atleta do mundo. Assim. É isso que o cara fez. O cara com a força dele. De uma, né? Ele tá ali, ele tá comprometido. Você pode ser da Arábia Saudita, do inferno. Aí, por exemplo, a gente tá falando do futebol que tem uma força de mobilização social gigantesca. Os outros também. Aí, por exemplo, nos e-sports, nos videogames, também tem, por exemplo, na Coreia do Sul, a população acompanha mais os jogos, vão ao estádio assistir o jogo sendo jogado ali nos computadores, tudo assistindo no telão, nos estádios. Aqui em São Paulo pessoas. Tem um evento assim. Tem no mundo todo. Tá crescendo isso e tal. Os jogos de tabuleiro, eles existe esse tipo também de
o pessoal vai assistir um RPG numa transmissão. Vai. Tem essa pegada. Isso é outra coisa também? legal pra você que é ator. Depois eu vou te passar alguns perfis. Jogo de tabuleiro, a gente pode usar desde o mais comum, que nem xadrez. Xadrez tem campeonatos mundiais que valem milhões de dólares. E você tem outros, que nem nos jogos orientais, que tem Mahjong, algumas coisas assim. Tem alguns jogos africanos. Poker, né, que é um Poker é um jogo gigantesco de cartas que entra naqueles jogos de tabuleiro. Tem, mas não amplamente como jogos eletrônicos. Quando a gente fala do RPG, já é o contrário. Tem pessoas que vão para estádios com milhares, 60, 70 mil pessoas para assistir os outros jogando. Por quê? Lembra que também é um jogo de interpretação? Então vou ver lá ver o Duda, que é um ator, ele vai me fazer viver aquela história mesmo não sendo personagem. Então eu tô assistindo uma série, é como se eu estivesse assistindo uma série de teatro. Sim. Entendeu? Onde eu tô jogando ali, onde as escolhas vão acontecendo. Não, eu acredito que isso pode ser a grande solução para crise de audiência nas novelas. Imagina uma novela ao vivo com o público decidindo o destino dos personagens, que é um RPG. Sim, o RPG é a mistura do... E assim, uma novela com... Tem um caráter de aleatoriedade, porque tu usa dado. Então você tem que improvisar em cima do que o dado dá. Então, por exemplo, eu quero... Nossa, é um desafio total, né? Então esse mestre, que é como se fosse o roteirista, ele tá ali vendo em tempo real. Aí o Duda quer pular um penhasco. E aí o mestre... Não dá ideia que ele vai querer. Aí o mestre fala assim, a dificuldade de pular esse penhasco é de 15. O que isso significa? Que você tem que tirar 15 ou mais no dado para conseguir pular aquele penhasco. Aí o Duda pega o dado dele, que é um dado que vai de 1 a 20, ele pega e joga o dado dele. Ou seja, a história vai mudar completamente dependendo do que o dado aparecer. Nossa. Então ali, o que aconteceu? Pô, o Duda tirou 12. Caiu do penhasco, quebrou a perna, a história já vai mudar. Não. Então, assim, ali no meio de todo mundo, a galera vai sentindo aquilo junto. Então, os caras choram em cena. Claro. A plateia chora, cria vínculo com o personagem. Genial. Tanto que esse grupo que eu tô falando, o nome dele é um grupo americano que se chama Critical Role. Que ele fez tanto sucesso que a Amazon pegou uma dessas campanhas deles e transformou numa série, num desenho. Eles animaram e fizeram aquela história em um desenho. De tanto que aquilo realmente tem uma narrativa, envolvimento, por aí vai. Muito legal. Né? Eu sou suspeito pra falar, mas também acho. Vivendo e jogando, né? Dungeons e aprendendo Dragons. a jogar. Tem uma música que diz, Caverna né? Vivendo e aprendendo a jogar. Esse jogo era tradicional de RPG, né? Então, ainda é. Hoje é a maior empresa, que é a Wizards of the Coast, que faz o Dungeons and Dragons, que é o Caverna do Dragão. Sim. Né? O Caverna do Dragão é um pedacinho do que é esse grande mundo do D&D, que a gente chama, né? Que é o Dungeons and Dragons. Mas só que tem vários outros. Tem empresas brasileiras, inclusive sistemas brasileiros muito bons, que nem o Tormenta 20, e por aí vai. Então tem vários sistemas, tem vários tipos de formas de jogar. Uns são mais narrativos, outros são mais focados no combate, outros são mais medievais, outros são mais futuristas. Então, assim, uma tem fase pra todo de gosto. RPG quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, assim. Então, deveria voltar a jogar, cara. Pô, Vamos levar isso pro palco, bora cara. um dia, vamos jogar um dia. Vamos fazer uma turnê jogando essa parada. Pô, muito maneiro. Mas deve ser muito legal. Pode ser, eu tô Desde que não dentro tenha aí. pulado o penhasco, tá ótimo. Já tô apoiando. Isso. Mas não pode ter essas coisas, não. Legal. Chega. Pô, muito maneiro, cara. Obrigado por ter Foi vindo. muito prazer, bom, foi muito todo bom. meu. Obrigado Foi a uma vocês por me descoberta receberem. pra mim. Eu não tinha noção dessa história de jogo, como é que era tão importante, Sim, entendeu? sim. E dava uma chance de perceber caráter, individualidade, Total. crescer melhor, melhorar, etc. Sim. Eu não podia imaginar. É. Muito obrigada. Prazer é todo meu. É realmente um prazer falar disso aqui, até por ser uma coisa que é uma paixão, mas também, de alguma maneira, se isso só amplamente atingir as pessoas, já vai melhorar muito. Em países que nem Alemanha, França, por exemplo, se aluga jogo de tabuleiro na biblioteca. Aqui já é muito mais complicado, os jogos são mais caros, é menos acessível. Então a minha ideia... As pessoas não vão à biblioteca. E não vão à biblioteca, ainda tem isso. E também não vão devolver o jogo. Se Não vão pegar. devolver o jogo. Ou vai devolver Faltando... Então, assim, é uma coisa E que... quando você for devolver a tal da Esmerilhadeira. esmerilhadeira, ele... O cara agiu como se fosse normal. Normal, Nada não, mas deu surpreendeu o cara. certo. Ele falou, deu certo. É, lá. exatamente.
Pô, deu certo, Manda um cara. abraço Obrigado. pra ele aí. Muito obrigado. Eu nem sei o nome dele, mas Senhor do Material de Construção. Se eu Como é tenho que chama fogo na minha casa... A loja Não de lembro, material não de vou construção de Eu vou Conselheiro passar lá Lafayette. na frente e vou pegar e vou depois mandar um alô pra ele especial nos Mas stories. é uma loja de material de construção de E como é que as Conselheiro pessoas Lafayette. podem te encontrar nas redes sociais? Basicamente pelo Instagram. Eu tenho o TikTok, tô começando o YouTube agora, mas eu só reposto o que eu faço no Instagram. Então, pelo Instagram é a minha via principal de comunicação E qual é o social. Instagram mesmo? @Coelho Hobby. De Roberto, Coelho é o meu sobrenome, Coelho Hobby. Coelho Hobby. Tá bom, Coelho Hobby, obrigado. Obrigado a Prazer foi vocês todo por meu. estarem nos assistindo. A gente não falou no começo, vai falar agora. Para você curtir, compartilhar, colocar nos grupos de WhatsApp, jogar nos grupos de WhatsApp, para usar o verbo que a gente falou muito aqui durante esse podcast e até E também você tem a capacidade de virar membro do canal, ajudando a gente também, como patrono aqui dessa empreitada de trazer. Garanto a você que pessoas não é super caro, é interessantes. baratinho. O membro apoiador acho que é R$1,99. É bem Dá uma simples. força. E é uma força, porque também dá relevância. A gente se sente mais... Não, e também mais faz o importante no YouTube YouTube. perceber que o projeto é relevante, leva para mais pessoas e vice-versa. Então, é bacana. É a gamificação das redes sociais. Vem com a gente. Até a próxima. Valeu! Valeu.